E aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E a gente tá com um convidado especial aqui hoje. O tema hoje é liderança. Você já ouviu falar sobre a importância da liderança no casamento, na família, nos negócios, na igreja, na vida? Jesus, ele foi o nosso maior líder de todos os tempos e até hoje ele tem liderado nossas vidas, e nós vamos falar muitas coisas boas que vai edificar a sua vida por meio de todo o conhecimento que vai ser liberado aqui. Antes eu quero pedir para você vir aqui embaixo, clicar no botãozinho em inscrever-se, aí vai aparecer um sininho, você clica no sininho para que você possa ser notificado para todo episódio novo que for ao ar aqui do Espiritualmente Podcast. E você já que não faz parte ainda da nossa comunidade, depois eu vou abrir uma oportunidade especial para você fazer parte da nossa comunidade gratuita também. Você não pode ficar de fora, tem muita coisa boa lá, inclusive muita coisa que o nosso convidado de hoje vai compartilhar lá na nossa comunidade Espiritualmente. Agora, vamos para o nosso episódio de hoje. Eu quero apresentar para vocês o nosso convidado especial de hoje. E o nosso convidado especial de hoje, ele é pastor da igreja Burn. Ele é casado com a pastora Daniele Tessarro, pai do João Tessarro e da Laura Tessarro, coordenador de pós no Centro Universitário PAG. E ao longo dos anos ele tem formado líderes nesse mundo para fazer a diferença. Eu estou aqui com o Neto Sanoli, que eu acabei de descobrir que Sanoli é um bem bolado aí, né? Bem bolado. Bom, olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês no Espiritualmente Podcast. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês, falar com a comunidade do Espiritualmente. O Igor na edição aí, prazer em conhecê-lo, é meu amigo paraense. Falou que vai servir um açaí quente com feijão no final pra gente aí, pra recuperar a energia. É isso aí, prazer mesmo, de verdade, obrigado. Tenho certeza que vai ser um podcast incrível. Maravilhoso. Então você já não pode deixar aí de compartilhar com o máximo de pessoas, você que é aqui da nossa comunidade do Espiritualmente Podcast, você que é aí seguidor, que acompanha o trabalho também do nosso amigo. Então vai compartilhando com o máximo de pessoas para mais e mais pessoas serem alcançadas por esse podcast de hoje. Mas hoje eu quero saber um pouquinho mais sobre o Neto. Você teve aí toda uma trajetória provavelmente antes de você se tornar quem você se tornou. E nós queremos saber dessas histórias incríveis e, obviamente, aprender muito sobre liderança no dia de hoje, onde você é alguém que detém esse conhecimento, você tem essa expertise, Deus tem te usado nessa geração para você falar sobre liderança. Agora, a gente sabe que antes da gente conseguir liderar outras pessoas, a gente precisa começar a liderar nós mesmos, né? Que o maior líder é aquele, não é aquele que lidera os outros, mas é aquele que consegue liderar a si mesmo. E como que foi esse processo até você chegar nesse propósito que Deus colocou no seu coração de ensinar sobre liderança antes de você chegar lá? Como foi o seu começo? Da onde vem o Neto? Quem é a família dele? Onde ele morou? Eu acabei de saber que vocês são meio que conterrâneos aí. Então, fala um pouquinho mais sobre o seu início, sobre o seu começo. Você não nasceu num lar evangélico ou nasceu num lar evangélico? Não. Teve toda uma trajetória. Sim. Fala pra gente. Vamos contar a história, né? Quem é o Neto, né? Bom, eu nasci aqui em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, pertinho aqui, né, da gente aqui. E logo cedo meus pais mudaram para o interior, que era a terra do meu pai ali das proximidades de Ribeirão Preto. Passei os primeiros anos ali na fazenda. Essa é a história aqui uma história comum, uma história parecida com a história de muitas pessoas. Até os 13 para 14 anos, ninguém em casa era religioso, ok? Meus pais tinham, sim, um certo temor, um padrão, alguns princípios, mas ninguém levava a religião a sério. Aquele temor a Deus de gente que nasceu no Brasil e diz que é cristão de alguma forma, certo? O cristão de casamento e batismo. Isso, antes a gente tinha os católicos, né, que diziam que não eram não praticantes, hoje a gente tem evangélico também não praticante, curiosamente. E, bom, perto dos meus 14 anos, ali no final dos meus 13 anos, mudou uma família para frente da minha casa em Mogi. E eles eram batistas. E eles trabalhavam com um projeto específico de evangelização de crianças. Então, o filho mais velho dessa família na época tinha 10 anos, eu 13. E a gente começou a fazer amizade, coisa de garoto ali, e ele me perguntou, ele me evangelizou, com 10 anos. Ele perguntou pra mim, ele falou, cara, você fala com Deus antes de dormir? Você fala com Deus quando você acorda? Uma criança de 10 anos, pensa. Aí eu disse, cara, todas as vezes antes de dormir eu rezo meu Pai Nosso, rezo a minha Ave Maria e durmo. E aí ele me perguntou, cara, essa história é legal demais porque foi ali que começou tudo, né? Ele falou, cara, por que você fala com alguém menor depois de ter falado direto com Deus?
um moleque de 10 anos falou isso pra mim. Cara, eu nunca mais consegui sentar e rezar uma Ave Maria na minha vida. Eu falei, não tem cabimento. Com 13 anos eu fiquei incomodado com aquilo. Aí eu quis entender mais. Eu falei, é mesmo, né? Eu posso falar direto com Deus. Então aí eu fui criando contato com essa família. Comecei a ser evangelizado por eles ali. Isso era bem próximo ali, acho que era setembro, outubro. Quando foi em dezembro, eu lembro que eu fiz a minha confissão. Eu fui até a casa deles, porque eles começaram a falar de Jesus. E eu lembro que eu os procurei perto do Natal. Eu disse, não, eu quero confessar Jesus como meu Senhor. Eu tinha 13 anos. E aí eu fui para a igreja, um ano e pouquinho depois me batizei. 10 de agosto de 96 eu me batizei. Então já tem aí 26 anos de caminhada com Jesus, Uau. né? 26 anos de caminhada com Jesus. Eu tenho 40 agora. Me batizei e comecei a caminhar com eles. Na época eu fiquei na igreja da pastora Valnice Milhomens, foram os meus primeiros anos. Em Mogi das Cruzes tinha uma igreja dela, na época era Palavra da Fé. Uma igreja com uma boa base, né? A pastora Valnice é missionária batista. A linha batista. A pastora Valnice é missionária batista, né? Então, ela tem, obviamente, uma linha bastante diferente agora, mas ela tem a base doutrinária, né? Ela tem um fundamento de fé incrível, né? Eu sou fã demais dela. Mulher que aos 75 anos está dando trabalho pro diabo ainda, né? Ela é incrível, né? Tem mais saúde que a gente, viu? Ah, é? Tava lá em Brasília pulando, ajoelha, levanta. A mulher come melhor que a gente, faz jejum, tem dieta, enfim. Sim. Uma mulher de Deus. E ali, eu vou voltar para falar um pouco sobre essa questão da liderança, porque eu acredito que desde o despertar do Espírito Santo, quando ele me convidou para fazer parte desse reino maravilhoso, o que ele mais colocou em mim foi o desejo de aprender. E quando nós estamos falando sobre liderar, um dos principais, já entrando no assunto, né, um dos principais fundamentos para você ser um líder é você nunca desistir de aprender. É amar aprender, é o prazer por aprender. Eu tenho feito uma semana da liderança agora, inclusive hoje é a última noite que a gente faz as aulas das lives, né? E o primeiro fundamento que eu compartilhei, que é uma das lições mais importantes para mim sobre liderança, é que o líder é aquele que está sempre disposto a aprender. Por isso que a gente diz que é impossível que alguém lidere bem sem que ele seja liderado. E nós somos liderados por aquilo que nós aprendemos, nós somos liderados por aquilo que nós permitirmos entrar na nossa cabeça e transformar a nossa mentalidade. Que ninguém pode ser liderado apenas por ser forçado a tomar decisões. Isso é escravidão, isso é manipulação. Você é liderado, de fato, quando o seu coração absorve conhecimento e você se envolve com um propósito de uma organização, de uma liderança. Você realmente está sendo liderado, você está sendo influenciado e conduzido a fazer parte de um processo. E o prazer por aprender é o que te permite ser um bom liderado. Senão você é um cara que vai fazer tarefa, senão você é um escravo, senão você é alguém que está debaixo de uma obrigação, debaixo de uma recompensa. Você não está envolvido com o propósito. Você está ali literalmente batendo o seu cartão. E isso não permite você ser um bom liderado. Se você não se torna um bom liderado, você jamais vai conseguir executar nenhum tipo de liderança. Nem a sua própria autoliderança, que é o que você colocou muito bem. Porque para levantar cedo a gente precisa de liderança. Então, preciso me organizar, preciso ter disciplina, preciso ter um planejamento, preciso ver quais são as minhas prioridades para levantar de manhã, para organizar o seu dia, para ver o que você vai comer. Você falou que gosta de academia, de atividade física. Se você não coloca isso como uma prioridade no seu calendário, cara, as outras coisas vêm, te consomem e você não faz. Então, às vezes as pessoas tentam marcar algum compromisso comigo, eu digo, essa semana eu fiquei ruim, né, como eu disse, né, tô saindo do isolamento agora aí, pós-Covid a segunda vez, então eu não fui. Mas eu vou para academia e geralmente eu vou perto das 4h30 da tarde, que é o tempo de treinar. Meu filho sai da escola próximo às 18h, então a gente treina tranquilinho, faz o cardio, busca o garoto na escola. Então quando eu vou marcar compromisso, alguém fala alguma coisa comigo, eu digo, eu preciso sair às 16 porque 16h30 eu tenho um compromisso em Suzano. Eu não falo que eu vou para academia, não, é um compromisso em Suzano. Eu já tenho agenda 4h30. E 4h30 a minha agenda é comigo mesmo na academia. E a partir do momento que eu comecei a colocar isso como uma regra na minha vida, cara, as coisas se organizaram. Então, para completar o pensamento aqui, né? Quando a gente fala sobre da onde surgiu esse desejo, né, de liderar, foi porque a gente começa, por amar, aprender, você começa a observar e você vê o quanto a liderança é essencial para o andamento das coisas. A nossa mente, ela é muito voltada a se insurgir contra a liderança. Ela é muito voltada a se insurgir contra qualquer pessoa que ocupe uma posição de autoridade. E isso está ligado ao coração do homem, né? A rebeldia é uma coisa impregnada na natureza caída humana. A gente percebe isso já no início da criação, né? Como a rebeldia ela está ali no coração do homem, né? A primeira coisa que Satanás planta no coração de Eva é o desejo de ser igual a Deus, é o desejo de tomar um espaço que não era dela, é um desejo de depor uma liderança, é um desejo de se voltar contra a liderança do Senhor. Olha como isso é sério.
A gente pensa que o pecado de Satanás é o orgulho, né? As pessoas dizem que a originalidade do pecado luciferiano é o orgulho. Não é o orgulho, na verdade, é a rebeldia, né? Não é o orgulho, é a rebeldia. Ele se rebela contra a autoridade divina. Não é o orgulho apenas que vem do serviço ou da posição dele, mas por meio dessa vontade de depor a Deus, né? De fazer um trono acima do de Deus. Não, eu que vou liderar aqui, olha só que coisa doida. Eu que vou tomar esse lugar aqui. Então ele se enche do coração vendo que ele tem capacidade que o próprio Deus havia atribuído para ele, e ele se insurge contra a liderança. E a rebeldia é que faz o inferno surgir. A rebeldia é o que faz Satanás ser deposto da sua função de um querubim ali, que tinha acesso à plenitude de quem Deus era, de tudo que havia, e criar um novo reino, né? Por causa dessa rebeldia de se insurgir contra uma liderança. Quando ele vem no paraíso agora, ele olha ali o homem governando no lugar que Deus havia dado autoridade para o homem governar, e a semente que ele coloca no coração do homem é: se vote contra a sua liderança. Só como o negócio é sério. E Adão era a liderança já naquele lugar, e ele concede a liderança para Satanás porque ele não assumiu a sua posição de liderança. Ele não quis aprender o que Deus havia falado para ele. Ele abriu mão de aprender. Ele ouviu e falou: vou fazer porque mandou. Ele não entendeu aquilo com o coração, ele não absorveu aquilo com todo o mérito que vem quando você absorve um conhecimento e um conteúdo. E aí isso foi fácil para ele negociar. Então a queda do homem está ligada na falta de autoliderança, porque quando nós aprendemos a palavra, nós percebemos que a liderança foi a primeira coisa que Deus deu para o homem. Né? Olha que interessante. Quando Deus cria o homem, né, Gênesis 1:26, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele, governe ele, lidere ele. Olha, cara, que coisa maluca. E isso não era nem um diálogo de Deus com o homem. Isso era uma palavra profética. Isso era uma palavra liberada de Deus sobre o homem. Ele não estava falando com o homem, ele estava falando com Deus. Né? Deus estava ali, a Trindade reunida, dizendo: vamos fazer o homem, e ele vai ser feito para quê? Para governar sobre o que nós criamos. Depois Deus então faz o homem, arruma trabalho para ele, né? Você vai cuidar do jardim, você vai proteger, você vai cultivar a terra. Depois ele piora o serviço, você vai ter uma esposa. Aí ele vai começar o treinamento pesado. Aí que o treinamento é pesado. Até então estava só nomeando animal, nomeando tudo, capacidade intelectual plena, né? O nome que o homem desce, olha, cara, tem muita coisa aqui, é muito conteúdo mesmo, porque olha como é rico isso. Deus diz: o nome que o homem der é esse nome que vai ficar. Olha como Deus respalda a liderança que ele elege. Ele dá autonomia. Né? Ele dá autonomia, ele falou: o que você fizer tá feito, cara. A soberania de Deus é algo incrível. Ele tinha certeza daquilo que ele havia colocado no homem. Né? A soberania de Deus é compartilhada. É minha imagem e minha semelhança, não vai dar errado. Isso aí. É um processo de liderança passiva, né? Onde ele passou a liderança para o Adão e disse: olha, eu acredito naquilo que você vai fazer a partir de agora, porque quem formou você fui eu. Isso. Toda decisão do homem, né, toda decisão do homem está debaixo da soberania de Deus. É uma soberania compartilhada. Se você decide, é porque eu permiti que você decidiu. Eu vejo muito que o ego ele é um grande vilão aí nessa trajetória toda, até mesmo para rebeldia, né? Sim, é onde Satanás desperta, né? Ele falou: como você pode ser igual a Deus, você é bom. Olha só a sua capacidade. Olha o que você tem aqui. Ele não quer que você come porque você pode tomar. Então aquilo começa a inflar, porque aí vem, né, esse misto de orgulho e rebeldia. Mas aí voltando, né, pra minha história que eu fui lá... Você não tinha ego na idade que você tava lá no começo? Ah, não, né? Com 14 anos não, né? A gente tá ali aprendendo. E assim, eu sempre tive muita curiosidade mesmo. Eu creio que vem de Deus, né? Esse despertar que ele coloca no homem, o amor pela palavra, né? Ele coloca no homem essa... É o que ele fala sobre a nova aliança, né? É a lei escrita no coração, né? Não é mais uma lei ali na pedra fria. É uma lei agora gravada no coração. Então você começa a se entrelaçar com as coisas de Deus. Então, logo no começo eu fui muito despertado. E eu tive líderes que foram excelentes referências para mim de como fazer. Mas eu tive coisas na liderança também que eu falava: cara, isso aqui não tá dando certo porque ele não tá fazendo isso. Porque ele não tá vendo isso. Então eu tinha aquela curiosidade de falar: caraca, velho, se ele fosse por esse caminho, ia dar certo. Eu era adolescente ainda. E eu queria propor soluções, eu queria participar da mudança. Então eu lembro que eu tinha... na minha adolescência, nos meus 16, 17 anos, já fazia parte de time de louvor, e eu tinha um líder que era um cara muito sério, cara, muito sensato, mas ele vinha de uma outra escola um pouco menos flexível. E eu lembro que com essa idade ainda eu já queria propor coisas. Falei: cara, mas se você for por aqui, se a gente fizer assim, eu tinha muito aquela coisa de, cara, eu sei que o caminho para a bênção aqui vai passar por uma liderança resolvida, por uma liderança que realmente lidere pessoas, influencie pessoas a tomarem uma decisão para um bom propósito. Então, isso estava dentro de cheio mim. De criatividade. E adolescente, é criativo, aquela coisa toda, né?
Então, assim, eu sempre fiquei muito perto da liderança. Eu nunca fiquei perto... boa. Como vou para puxar saco, não porque eu fui sempre muito autêntico, vamos colocar assim, original. Mas eu sempre quis ajudar. Falei, cara, o que eu posso fazer? Então era aquele garoto que chegava cedo, tava no ensaio, é para abrir igreja, eu vou abrir igreja, é para ficar até o final, vamos ficar até o final, é para ajudar aqui. Eu sempre estava perto e queria fazer a coisa funcionar. E eu creio que isso já é um propósito do Senhor mesmo, para desenvolver esse espírito na liderança, porque eu sempre estive perto dos líderes para servir. Você acredita que o processo de liderança, ele passa pelo caminho da modelagem, do exemplo, de estar perto dessas pessoas? O Paulo lhe diz, né? As más conversações corrompem os bons costumes, né? Mas o inverso disso também... Sim, ele é totalmente verdadeiro. Então, quer dizer, as boas conversações vão influenciar você a bons costumes, né? Tem um escritor que eu gosto muito, o Jim Rohn, ele fala: você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. Esse negócio é sério. Então, assim... Você anda com 5 idiotas, você é o 6º, né? Então, e aí o que acontece? A gente sabe que os ambientes, né, eles vão formando comportamentos. Você acha que hoje... Para quem tá aqui acompanhando a gente e para nós aqui, né? Você acha que isso realmente é importante? Andar com as pessoas certas, se comunicar com as pessoas certas, ter acesso ao conteúdo certo? Como é que você vê essa importância aí nessa sua trajetória mesmo, né? De você estar ali perto dos líderes, né? Porque fica aquela coisa, puxa saco. Sim. Só quer estar perto dos líderes, mas... é essencial, né? E ter que lidar com essas barreiras e ultrapassar essas barreiras para você poder adquirir esse conhecimento. Como é que foi para você? Sim, então, como eu disse, eu me converti numa igreja que realmente tinha um estímulo para a palavra. Então, por exemplo, para tocar no louvor tem que estar na escola de líderes. Aquela coisa já de adolescente. E na época mudou para visão celular. Eu lembro que eu fiz 5 escolas de líderes. Não, 9 escolas de líderes. Porque mudava. É G5, agora não é, agora é não sei o que, não tem que fazer de novo, essa não serve. Não, agora é centro de treinamento, vai fazer de novo. Ajustando a visão, ajustando Isso, a visão. E apertando, você tem que estar na escola bíblica, você não está na escola bíblica, você não está no louvor, aquela coisa, né, de te forçar, não, você não participa de um grupo familiar, você não pode... Então tinha algumas regrinhas, e eu até tenho uma mensagem que eu falo muito sobre essa questão de ordem e progresso, né, como as regras são importantes para a gente poder progredir, porque você só consegue progredir quando você tem o parâmetro da organização e da ordem. Então, estar perto de pessoas que organizam, que criam as regras, né, que criam os parâmetros, que criam o planejamento, faz você entender o coração por trás daquilo, que é aquilo que dá a base para você progredir. Se você não tem organização, você não progride. Então, eu costumo dizer que paixão e organização, eles são a base de qualquer coisa, seja uma empresa, um casamento, uma instituição, a igreja, qualquer coisa que se estabelece e continua em crescimento é algo que tem paixão e organização. Se o cara é só apaixonado, mas ele não é organizado, pensa aí, você é apaixonado pela sua esposa, mas você não é um cara organizado com as suas finanças e com o seu tempo. Ela vai ser maltratada, porque no final das contas vai faltar recurso, então vai passar desapercebido alguma coisa porque você não tem o recurso para fazer. Agora você é mega organizado, mas você é um cara frio. Então automaticamente tudo vai ser metódico, não vai ter coração envolvido naquilo. Então assim, qualquer tipo de relacionamento, de organização, você precisa ter a organização e ser apaixonado por aquilo. Então quando você começa a andar dentro da organização e ver que aquilo cria um sistema para que as pessoas conheçam tudo, elas começam a ter a possibilidade de se apaixonar por algo real. Presta atenção. Mandamento, o amor é o que? Um mandamento. Olha que trem esquisito. Eu fazendo meus rodeios, mas você vai entender onde eu vou chegar. Vai. Deus manda a gente amar. É isso? Qual o maior mandamento? Você vai amar Deus de todas as coisas. Caraca, velho, aí você ouve assim, Deus está me mandando amar. E a nossa primeira percepção de amor, você fala, alguém me mandou amar, então isso não me parece que é muito amor. Eu estou mandando você me amar. Você fala, caramba, velho, isso não me parece algo muito amável. Mas quando Deus ele coloca o amor como mandamento, na verdade o que Deus está fazendo é nos dando uma oportunidade para nos aproximarmos dele por meio da regra. Só que quando nós nos aproximamos de Deus por meio da regra, você tem que ter disciplina para ler a palavra, né? A gente ensina isso, né? Disciplina para acordar e fazer a sua oração. Parece que tudo isso não combina muito com amor. Regra parece que não combina com amor. Mas quando Deus coloca o amor como mandamento, ele sabe que se nós não formos, entendo o que eu quero dizer, forçados de alguma certa forma, conduzidos, parece que coercitivamente para um lugar, a gente não vai chegar até aquele lugar. Só que quando nós somos conduzidos para um lugar, e esse lugar é um ambiente de amor, quando você entra nesse ambiente, você fala, caraca, que bom que eu vim até aqui. Porque você vai começar a se relacionar com um Deus que na sua essência é amor. E automaticamente, ainda que por meio da disciplina, que por meio do convite das regras, você se aproxime dele, quando você se aproxima, você fala, meu, por que eu não vim para cá antes?
E você começa a se envolver com Deus e conhecê-lo. E a natureza dele é amor, então você começa a amá-lo naturalmente. E aí esse amor de maneira progressiva permite que você se veja à luz dos olhos de Deus. Então você começa a se amar também. Porque você ama a Deus sobre todas as coisas, e para ser habilitado a amar o próximo, você precisa amar a si mesmo. Então você começa a se amar com que amor? Com o amor que Deus te ama. É por isso que a gente consegue se ver capaz. As pessoas às vezes pensam, não, eu não tenho capacidade de fazer algo. Por quê? Porque elas estão se amando com amor humano. Elas estão se julgando pelos padrões humanos, a si próprias. Quando você começa a se julgar pelo amor de Deus, pela maneira como Deus te vê, você tem capacidade de se amar. Você fala, cara, Deus que não erra, Deus que é perfeito, Deus que é grande em misericórdia, Ele me escolheu, Ele me ama. Então como que eu não vou me amar? Se eu não me amo, eu estou negando a verdade de Deus a meu respeito, porque a verdade de Deus a meu respeito é que Ele me ama. E aí quando você começa então a progressivamente se envolver nesse amor, você olha para o seu semelhante e você fala, cara, eu preciso amar esse cara não com um amor que eu tenha, mas com o amor que Deus me empresta, com o amor que eu posso amá-lo. Então você começa a amar esse cara também. Olha só como que é legal. Mas tudo isso começa por uma regra, por uma organização. Tudo isso começa por você estar perto de uma ordem. E existe amor na ordem. Então quando você começa a se aproximar de tudo isso, você começa a criar uma paixão pela organização. Você começa a entender por que Deus criou a sua lei. Porque a lei é boa. O mandamento é santo, justo e bom. Só que o mandamento, naquele primeiro momento, na velha aliança, ele tinha um propósito de colocar o homem, como diz Paulo aos Gálatas, ainda numa condição de menor, debaixo de uma regra que o amadureceria para viver dentro de uma liberdade, um relacionamento da nova aliança. Porque aí o mandamento passou a ser um bom parâmetro até um certo momento, para mostrar para o nosso coração como o pecado era mal, como a rebeldia nos afastaria de Deus, como nós precisávamos de ter uma organização, de ter uma liderança, de ter parâmetros. E a partir do momento que tudo isso fica claro dentro de nós como algo gravado no coração, a gente consegue viver na lei do relacionamento, na lei da liberdade, dos filhos de Deus, de pessoas que são maduras, de pessoas que conseguem se liderar porque não estão mais debaixo de uma regra do amor, mas estão envolvidas com amor por um relacionamento. Então tudo é muito progressivo. Então quando você começa a se envolver com as regras, eu vou fechar a conta aqui, quando você começa a se envolver com as regras e entender a fundo o propósito disso, você começa a entender por que Deus colocou então esses parâmetros de liderança, organização, desde o começo da criação, né? Tem dia, tem noite, tem luz, luz é separada de trevas, tem estações, tem essa planta dá essa fruta, essa planta dá essa fruta, esse bicho dá esse bicho, cada coisa no seu devido lugar. Tudo isso, todas essas regras, toda essa organização é uma expressão do amor. Mas o nosso coração rebelde, enganado por Satanás, pensa que a desordem é liberdade. Pensa que ninguém me mandando, ninguém falando que eu tenho que fazer, que de fato é um padrão para a humanidade, é o padrão de cada um faz o que quer. Tipo o livro de Juízes, né? Não havia rei, cada um fazia o que queria. Aquilo é o padrão do caos. Aonde existe amor... Tá levantando o juízo o tempo inteiro. Onde existe amor, existe organização, existe ordem, existe decência, existe regra. Só que aonde existe amor e as regras, você não precisa ficar lembrando delas sempre. Porque o relacionamento faz com que a gente faça o melhor para viver em harmonia. O amor te leva a cumprir as regras. Naturalmente. Não é as regras que influenciam você, mas é o amor. Isso é a importância. Como uma pessoa faz para ser liderada pelo amor de Deus? Eu acredito que é exatamente esse caminho de quanto mais você conhece, por isso que a gente volta para a questão de querer aprender. Porque você tem que ter curiosidade, você tem que ter dúvida, você tem que querer saber. Deus ele não criou ninguém com uma mente robótica. Tipo assim, essa aqui é a minha lei, você vai seguir, cala a boca e obedece. As pessoas pintam Deus dessa forma, né? Essa palavra diz que a glória de Deus é esconder as coisas, né? Mas a glória dos homens é esquadrinhar. A glória dos homens é pesquisar. Diz que Jesus ele é o fundamento da sabedoria de Deus, diz que nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria. E o nosso relacionamento com Jesus nos permite acessar essas coisas. Então nós somos liderados pelo amor de Deus em Cristo Jesus quando nós nos relacionamos com Ele. Então quanto mais você se relaciona com Jesus, que é o amor de Deus manifesto, encarnado, você é liderado pelo amor de Deus. Porque você olha para Jesus e você é guiado por Ele, né? Quem crê em Cristo tem o Espírito. Quem tem o Espírito é guiado pela palavra, porque é o Espírito que nos lembra da palavra. Então você está sendo liderado pelo amor de Deus quando você olha para Jesus. O Espírito Santo te guia na palavra, você está sendo liderado em amor. Olha que coisa boa. Então a ideia de liderança, aliás, o conceito de liderança até humano, né? A gente tem um autor brasileiro bastante conhecido da área de administração de empresa, o Adalberto Chiavenato, uns autores muito conhecidos na área de ADM, gestão e tal. E ele conceitua a liderança como essa arte de influenciar pessoas de acordo com a situação, de acordo com o propósito, para um bem comum. Liderança é influência de pessoas, mas é para um bem comum. Então a ideia
diabólica é que a liderança ela está tentando te engessar numa coisa que é boa para ela. Ela quer fazer alguma coisa e ela usa você para cumprir aquele propósito. Mas a ideia divina, e eu gosto até do conceito do Chiavenato, porque ele passa perto dessa ideia divina, você está influenciando pessoas para algo que é bom para elas também. Eu não estou te manipulando a fazer uma coisa que você não quer fazer. Não é isso. Talvez você não saiba que você quer fazer. Talvez você não sabia que isso seria tão bom para você. Mas o líder é o cara que te influencia a enxergar que aquilo é positivo. Para o bem da corporação, da instituição, que no final das contas nós fazemos parte dela. Então, às vezes, o pastor vem e traz uma direção na igreja. Às vezes a galera não entende. Qual que é o papel da liderança ali? Que às vezes não é só o pastor, mas um corpo de líderes ali. É mostrar para as pessoas, com as atitudes ou com as próprias experiências que a gente tem no êxito daquilo que foi acontecendo, que traz credibilidade, que aquele é o melhor caminho, que no final vai dar tudo certo. Mesmo que vocês não entendam agora, Jesus fala muito disso, o que eu vou fazer, vocês não vão entender agora. Mas na frente vocês vão entender. Tipo assim, confiem em mim, eu estou liderando vocês para o nosso bem. Então, quando as pessoas são influenciadas a acreditar e ter essa confiabilidade, essa credibilidade no líder, o cara falou, não estou entendendo, mas é o Douglas que está falando, é o Igor, não, beleza, eu tenho certeza que vai dar certo. Posso não entender agora, mas estou junto aqui porque a gente tem um propósito e eu sei que aqui as coisas funcionam para o nosso bem. Para isso é necessário, então, a construção de um processo de confiança. É inevitável. Confiança, a segunda aula que eu dei na Semana da Liderança, eu disse que é o segundo padrão. Primeiro, a autoconfiança, né? Você ter essa capacidade de confiar em si mesmo. Para iniciar o projeto. Sem chance. Você não... Aí volta para o amor de Deus, porque quando você conhece o amor de Deus, você começa a se amar com o amor de Deus. Isso te traz confiança. Você fala, caraca, velho, Deus me escolheu, ele não faz nada errado. Então isso te traz autoconfiança. Não é, eu sou bom pra caramba, eu vou fazer. Não. Deus me escolheu, ele me deu capacidade de fazer isso. Então eu posso acreditar em mim. Deus não começa uma parada sem terminar. Ele começou alguma coisa em mim, ele vai terminar. A gente vai ser um eterno aprendiz. A gente está sempre melhorando, errando. É aquele ciclo, né, do PDCA ali. Você cria alguma coisa, você aplica aquilo, você avalia e aí você reaplica de novo. A gente é uma eterna startup, né? A gente está sempre ali no ciclo, melhorando, corrigindo, sendo vulnerável. A vulnerabilidade ajuda a construir confiança, né? Mostrando, não, eu sei que eu errei aqui, mas errei aqui, mas acertei 80%. Aqui eu vou consertar e vou fazer melhor na próxima vez. E as pessoas percebem isso. Existe um ambiente de acerto, de transparência, de vulnerabilidade. Isso cria também confiança. E aí você começa, então, a inspirar confiança nas pessoas. As pessoas falam, cara, tá dando tudo errado aqui, a gente tá num ambiente turbulento, parece que as coisas estão desorganizadas, mas o Douglas tá comigo, o Neto tá comigo, o fulano tá comigo aqui, meu líder tá comigo. Então, eu sei que a gente vai conseguir encaixar as coisas juntos. Isso é legal, né? Bom demais. É o exemplo de Jesus, né? Quando ele começou e tudo que eles viveram juntos ali, junto com os discípulos. Eu acho que... até o pessoal fala muito isso, né? Não sei se você concorda com isso ou não, mas... não sei se é romantizar a trajetória de Jesus ou se apropriar de quem ele foi para criar uma narrativa, mas o pessoal fala que Jesus ele foi o maior líder que já existiu, né? Como você enxerga isso? Jesus é o melhor tudo que já existiu de tudo, né? A gente falar de mestre, Jesus, vai falar do psicólogo, cara, o terapeuta que existiu ali, qualquer coisa, né? Vai dar certo porque ele é o homem perfeito, né? O primeiro Adão, Adão que caiu, falhou ali, mas o segundo Adão ali, que é o espírito vivificante, é o padrão de humanidade para nós também. Cristo é Deus para nós, mas Jesus é o padrão de homem para nós. Nós temos duas naturezas, né? Nós temos o Cristo, nós temos ali o enviado, o Messias, mas nós temos o homem Jesus. Jesus é homem. Então, eu não acho que é se apropriar. Homem, 100% não é se apropriar. Deus, a gente está falando de um homem também. Ele era divino, beleza, mas ele era divino porque ele decidiu, e isso é incrível, cara. Jesus ele era divino não só pela semente divina dentro dele, porque ele era passivo de queda. Se não houvesse a possibilidade de Jesus cair, tudo era uma farsa. Concorda comigo? Claro. Se não houvesse possibilidade de Jesus pecar, a gente tá aqui na maior farsa do planeta. Não havia uma impossibilidade. Havia uma possibilidade real dele aceitar. E aí, como Cristo, ele seria o Cristo de Deus, mas como Jesus, homem, ele seria pecador, ele não teria capacidade de salvar. O primeiro homem que Cristo salvou na cruz foi Jesus, né? O pastor Eduardo Luiz fala isso. Foi Jesus. Cristo salvou Jesus na cruz. Porque ele, como o Deus perfeito ali, como a semente de Deus ali no corpo humano, ele precisou salvar a natureza humana de Jesus, que não tinha pecado, mas que carregava a corrupção da carne humana nele. Ele tinha uma carne humana. Maria era pecadora, por mais santa que ela fosse. Então olha que loucura. É loucura, né? É loucura mesmo. Então a gente está falando de um Jesus humano. Então quando a gente fala que Jesus é o maior líder que existiu como homem, sem sombra de dúvidas. O maior líder que existiu. Ele pegou caras desacreditados pela religião na época, né? Eles não foram chamados por nenhum outro rabi, já haviam passado do tempo,
Para os garotos judeus, depois de uma certa fase, a estima deles ali dos talmidim, ali de 10 para 11 anos, dos que se destacavam, é que um rabi os adotasse, então eles pudessem servir ali, né? Isso era um orgulho dentro do povo judeu. Segundo a cultura, né? Todo menino queria isso. Todo menino era treinado para isso. Aí aqueles que não conseguiam voltavam a trabalhar. Era mais ou menos isso. Então quando Jesus pega a maioria deles jovens, né? Acho que só Pedro talvez tivesse mais ali de perto dos 30 anos, os outros eram meninos, né? 18, 17, 21, essa é a ideia histórica dos discípulos. Eram caras que estavam recém desacreditados para a religião. E aí passa um mestre no nível de Jesus com esses caras desacreditados, e ele tinha algo que ninguém tinha humanamente falando, porque os caras olhavam e falavam, larga aí, vem ele. A galera largava e ia. E ele treinou aqueles caras para uma missão que permanece 2000 anos após, agora em 3 anos, cara. E ele foi treinando os caras no caminho. Ele falou, vem, me segue, eu vou fazer vocês. Enquanto eles estavam aprendendo as verdades espirituais acerca de Cristo, eles estavam aprendendo com o homem Jesus como liderar pessoas, como distribuir pães, como sentar pessoas, como organizar, como recolher cesto, como visitar a cidade e levar uma mensagem. Eles estavam sendo treinados, é uma liderança. Jesus é o cara que pegou 12 e fez com que a mensagem no mundo daquela época toda fosse pregada num curto período de tempo, no primeiro século. Olha o que Paulo faz, cara. A liderança de Jesus é uma liderança incrível, porque ele influenciou pessoas a acreditarem que elas participavam de uma vocação e de um propósito. O legado de Jesus, a missão de Jesus é a igreja. A igreja está aqui até agora, cara. Tudo trabalhou para destruir a igreja. Então, se a gente coloca, né, lógico, essa questão espiritual um pouquinho de lado para pensar na arte de uma pessoa de exercer essa influência sobre as outras e mostrar para Pedro que ele era capaz. Caraca, velho, para Pedro, ele falou, não, você é o cara que vai apacentar meu rebanho. Cara, Pedro, e você disse sobre estar perto, né, da liderança para ser treinado. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver que Pedro é que treinou Marcos, que foi o primeiro evangelista, né, o cara que deu base para que os outros evangelhos fossem escritos, com exceção do evangelho de João. Cara, é um menino que foi treinado que Paulo rejeitou ele por um certo período de tempo. Mas o cara andou ali aos pés de Paulo, depois aos pés de Barnabé, depois aos pés de Pedro, e o cara é o primeiro a escrever um evangelho. É o primeiro a contar a história de Jesus. Marcos, de acordo com alguns insights perdidos no evangelho, é aquele menino que fugiu nu, né, deixando o lençol na data do Getsemane ali, né? Só o evangelho dele fala, tem algumas outras situações que provavelmente digam que na casa da mãe dele ali que foi a ceia, tem alguns detalhezinhos escondidos que os historiadores citam em alguns livros fora da Bíblia, dizendo que provavelmente aquele menino era Marcos, né, que fugiu nu no Getsemane. Marcos é o cara que escreveu o primeiro evangelho, ele foi criado aos pés de Pedro, ali aos pés de Paulo. Olha como a liderança de Jesus foi pipocando, né, nas influências, e a influência foi continuando, o legado não morreu, que aliás é um dos bons critérios para, segundo aquilo que a gente entende, para avaliar mesmo a eficácia de um líder, né? O quanto isso consegue continuar quando ele está fora de cena. Então, Jesus sai de cena, né, humanamente falando, e os apóstolos continuam a fazer o evangelho chegar, eles começam a doutrinar a igreja. Um legado, né? É incrível, né, cara? Então, sim, a liderança de Jesus é inquestionável. Humanamente falando, é inquestionável. Espiritualmente... E você foi cativado pela liderança de Jesus lá naquela fase onde você estava começando, na igreja, se envolvendo. Como que foi despertando em você se tornar um líder? Eu acredito que sim, que se a gente volta para essa ideia do legado, todas as pessoas que nós conhecemos que estão trabalhando, né, no reino de Deus, são pessoas que estão trabalhando diretamente debaixo da influência de Jesus. A gente não tem um Jesus encarnado aqui para sair imitando ele, né? Eu gosto muito quando Felipe diz para Jesus, né, mostra-nos o Pai. E parece naquele diálogo que Felipe não estava ouvindo o que Jesus estava falando. Ele falou, cara, acabei de falar, quem me vê, vê o Pai. Mas eu sei que quando Felipe diz aquilo, na verdade ele estava querendo ver, eu acho que teve fofoca, né? Porque pouco depois, acho que lá já teve fofoca. Jesus fala para os 3 ali, ó, não fala nada da transfiguração com ninguém. Mas eu acho que alguém deu com a língua nos dentes. Eu acho, tá? De influência de Jesus, não fala para ninguém. Todo mundo falando. Eu acho que eles contaram, porque eu acho que na hora que Felipe fala, mostra-nos o Pai, o que Felipe queria ver, eu acho que era o que Pedro, Tiago e João viram. Aquela glória, porque a gente tem Isaías tendo essa visão, João tendo depois no Apocalipse, daquele cara com super saiyajin, né? Cabelo pegando fogo, olho pegando fogo, tudo brilhando. E eu acho que Felipe queria ter visto uma parada assim. E é legal como Jesus responde, porque Jesus fala, cara, você tá vendo aqui, ó, o Pai. Nesse cara da Palestina do primeiro século, com o pé com esterco de camelo, tudo enrugado do sol,
sujo. Longe da figura... Longe dessa figura... loira, isso, cabelo encaracolado, olho azul. Longe do cara do platinado, nevou, né? Longe do Jesus da Copa, né? Nevou, cabelo de Jesus branco ali. Cabelo como a neve, né? Tava na seleção do Brasil ali. Longe desse Jesus. É interessante essa resposta, presta atenção. Jesus está dizendo, cara, você está vendo Deus na natureza humana. Você está vendo Deus numa natureza fraca e passível de falhas. Você consegue ver Deus conversando com outro ser humano. E olha como isso é interessante, porque às vezes a gente pensa que para a gente ser influenciado pela liderança de Jesus, a gente precisa ali ver ele habitando ali na sua luz imarcessível e de repente vem um coral de anjos e ele aparece. Nossa, Jesus me influenciou. Cara, a maioria dos cristãos nunca teve, eu tenho certeza, não dá para conversar com todos eles, mas nunca teve uma visão física de Jesus, nunca ouviu a voz audível de Jesus, mas eles estão vendo Jesus uns nos outros. Paulo diz isso, ele fala, me imitem como eu estou imitando a Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele falou, vocês estão vendo aqui um cara imperfeito, um cara que dá umas rameladas, mas um cara que, por causa da fé que eu tenho em Cristo Jesus, está se mantendo firme no propósito? Então, essa é uma esperança para você. O que Jesus estava dizendo para Felipe é isso, ó, não fica procurando uma coisa supernatural, né, sobrenatural ali para você acreditar que isso possa ser a revelação que o Pai quer que vocês tenham, a visão que o Pai quer que a igreja tenha, porque o Pai quer ser visto em você. Quando ele diz quem vê a mim vê o Pai, ele está dizendo quem vê vocês vai ver o Pai também. Quem vê vocês debaixo da influência de Jesus vai ser influenciado por mim também. Então quando você pergunta se Jesus me influenciou, eu falo, claro, cada um desses líderes, cada um desses cristãos, do testemunho de fé de outras pessoas, do meu pai depois, quando meu pai se converteu depois de mim, né? Cara, meu pai, eu trabalhava na lanchonete, ele tinha uma lanchonete, bar e lanches perdidos na noite. E eu trabalhei na lanchonete dos 10 aos 14. Então, no meu último ano, meu pai só deixava eu não trabalhar na lanchonete no domingo porque eu ia pra igreja. Ele falou, não, pode ir pra igreja, você pode ir. Eu lembro às vezes que eu tomei uns safonões porque eu falei que ia pra igreja e fiquei jogando bola quando ele descobriu, deu errado. Eu tava começando a ser crente ali, então eu dava umas ameladinhas, né? Mas quando meu pai se converteu, cara, no outro dia ele fechou o bar. Fechou. Que da hora. Na outra semana ele tava fazendo café pra homens dentro da lanchonete. Olha. E aí meu pai entrou de cabeça, né? Meu pai é um cara muito disciplinado, organizado, dedicado. Então quando ele converteu mesmo. Então meu pai, assim, pouco tempo depois, estava pastoreando, liderando. Deus chamou ele para isso mesmo. Meu pai, cara de Deus demais. Então, cara, vendo a transformação do Espírito na vida do meu pai... Então quer dizer que você começou na igreja e depois veio seu pai. Meus pais vieram depois. Ah, que legal. A mesma família fez um convite para ele num evento, num café. Tem a Donep, é uma coisa muito antiga, né? Os cristãos mais antigos lembram que era uma reunião de homens de negócio, né? Na época os caras fizeram um café para homens que era o Jesse Valadão. O Jesse Valadão é um ator pornô brasileiro antigo. Era o Cafajeste, não sei o que, o termo dele. E esse cara tinha se convertido e ele deu o testemunho. E arrebentou com meu pai o testemunho desse cara. E aí meu pai voltou, cara, mudado. Lógico, não é um processo, transformação da alma até Jesus voltar. Mas aquela regeneração espiritual é um impacto, né? A decisão, né? A decisão, como a decisão muda a gente. Então, cara, caminhando com os meus pais, vendo o que o evangelho fez na vida do meu pai, cara. Meu pai, assim, sempre foi um cara trabalhador, mas não prosperava financeiramente. Militar, meu pai é militar aqui, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, reformado já, né? Mas meu pai nunca fez bico. O policial sempre teve um segundo trampo e tal. Ele abriu essa lanchonete, mas, cara, trocava figurinha. Meu pai converteu, ele que já não fazia bico, abriu mão da lanchonete, que era a segunda renda, e aí as coisas começaram a acontecer financeiramente na vida dele, cara. Minha mãe professora, meu pai policial militar, começou a juntar dinheiro, comprou a casa, fez um terreninho, aí as coisas foram acontecendo, encontrava a cara na rua, falava, ô do Santos, que é do meu pai militar, né? Eu também fui militar. Ô do Santos, pô, cara, você tá sabendo que tem uma ação aí de um gatilho, que era uma lei que tava parado, tem um precatório. Meu pai, não tô sabendo, não, pô, vai lá, cara, paga lá um negócio. Encontrava um cara, 15 anos que ele não via na rua, ele ia lá no lugar, entrava com a ação, na outra semana caía lá, 100 mil na conta dele. Sabe umas coisas assim? Deus trazendo e fazendo milagres, você fala, caraca, velho, você vê como que as pessoas que andam perto de Jesus são cuidadas por ele. Então, claro que eu fui influenciado por esse amor e por essa liderança de Jesus, porque a gente vê o que acontece com aqueles que temem a Deus e caminham com ele, e como a família é diferente, como o comportamento é diferente. Então, sim, eu posso dizer que a liderança de Jesus chegou até mim através de cristãos convictos da sua fé, que tinham testemunho, isso que inspira a gente. Você diz que eu tenho prazer em liderar as pessoas porque, na verdade, é isso, o cristianismo, olha que legal. O que é o cristianismo? É você liderar pessoas. Porque o chamado para o cristão é fazer outros discípulos. E o chamado para fazer outros discípulos é ensinar as pessoas a guardarem aquilo que Jesus ensinou desde os apóstolos a nós guardarmos. É discipular. Discipular é fazer discípulo. Fazer um discípulo é exercer liderança sobre, é exercer influência sobre. Então, nesse sentido,
O chamado do cristão é um chamado para liderar. Para liderar pessoas na entrada delas no reino de Deus, é mostrar o evangelho. Então, a liderança de Jesus nos influencia diretamente através de outras pessoas. Nós estamos vendo o Pai, nós estamos vendo Jesus através de um cristão que nos lidera, através de alguém que prega o evangelho. Aquele menininho de 10 anos. Cara, por que você resolve Maria se você já fala do Pai? Me liderou. Ele liderou minha alma, ele me guiou numa decisão. Isso é incrível. E hoje, qual foi a sua primeira experiência que você teve, que você pode compartilhar com a gente em ser um líder? Certo, legal, boa pergunta. Olha, eu acredito que quando eu tinha já 16, 18 anos, eu recebi muita palavra profética. Interessante, né? Porque a gente estava numa igreja um pouco menos aberta para essas coisas, mas Deus sempre usou muito essa ferramenta para falar comigo. De dizer, ó, cara, você vai ser um... Eu vejo que você tem um chamado pastoral, coisas desse tipo foram colocando insights dentro do meu coração. Então eu creio que quando eu me casei novo, me casei aos 21 anos, né? Vai fazer 19 anos agora em fevereiro de casamento. Eu mudei para uma igreja em Poá. Na época era Ouvir e Crer, a igreja, depois migrou, mudou de nome e tal. Mas eu fiquei lá por 10 anos. E lá o pastor que me casou, o pastor Ronaldo, casou, apresentou meu filho, foi o pastor que viu em mim realmente a possibilidade de confiar algo diretamente nas minhas mãos. Falou, ele chamava de Netinho. Netinho, cara, quero que você e a Dani assumam e comecem a cuidar dos jovens aqui na igreja. Isso em 2008. Em 2008 foi quando eu realmente tive assim, uma oportunidade direta de liderança. E a gente, então, teve que enfrentar alguns desafios, porque tinha uma galera que acreditavam que eles estavam cuidando daquilo, mas não tinha um líder especificamente. Era uma turma, eu tinha chegado pouco tempo na igreja, então aquelas resistências... Quem é esse cara aí que chegou agora e já quer assumir tudo? Porque eu volto para aquela coisa de que as pessoas elas têm essa resistência com liderança. Você coloca alguém para liderar, parece que aquele cara virou agora o seu inimigo. A gente volta lá para o começo, essa rebeldia no coração. Toda liderança, toda autoridade que o homem recebe, ela não é dele. Toda autoridade é uma autoridade delegada. Ninguém tem autoridade. Você não tem autoridade, eu não tenho autoridade. Nós recebemos a autoridade delegada. Quem tem autoridade é só Deus. Deus tem autoridade. Ele compartilha, ele delega a autoridade. Jesus lá em João 19, né? Pilatos vem naquela, você não sabe que sou eu que mando prender, eu que mando soltar. Jesus fala para ele, amigão, você não teria nada se do alto não fosse concedido para você. Tem alguém que manda em você, que manda em alguém, em algum lugar bate isso aqui, que quem tem autoridade mesmo é só Deus. Automaticamente, quando alguém recebe uma posição de autoridade, por alguém que pode delegar, porque a autoridade é autorização para. Alguém te deu autorização para fazer alguma coisa. Então, alguém que tem pode conceder. Simples, né, o raciocínio. Então, quando alguém recebe isso, cara, automaticamente é uma coisa no coração do homem. O cara fala, é contra esse que eu tenho que me voltar. Desde pequenininho, Douglas, a criança, logo cedo, ela quer birrar contra o pai e contra a mãe. Ela vai para a escola, ela quer ficar com os amiguinhos, mas ela quer entretar com o professor. Tem uma regra para entrar de uniforme, ela não quer ir de uniforme, né? Olha, são coisas simples, né? Ela tem que comer naquele horário certo, ela não quer, ela quer comer a coisa errada. A gente tem isso no coração, porque é o sinal da natureza caída. E a organização e a cura para isso está justamente em se colocar debaixo da autoridade divina. Olha que negócio doido. Então, quando eu recebi esse negócio, eu vi que os caras que davam risada comigo, que caminhavam, e aí, Netão, não sei o quê, cara, mudou. Ah, não, agora ele é o líder, agora ele é o nosso problema. Olha como a gente tem um trabalho, acho que ainda bastante extensivo e intensivo para poder mudar isso no coração das pessoas. Porque o líder está, na verdade, ali para dar proteção, para guiar, para influenciar, mas eu tive que construir isso. Então, assim, eu fui jogado literalmente na fogueira para poder fazer isso com a minha esposa, com a Dani, graças a Deus pela vida dela. E aí nós passamos, então, os próximos 8 anos construindo essa liderança junto com os jovens. Cara, e assim, eu acho que por já ter passado, né, eu já tinha me convertido em 95, isso era 2008, eu já tinha 13 anos de experiência com muito líder perto de mim. O próprio pastor era um cara, um grande administrador, um cara visionário. Eu tinha outros líderes com outras características e eu tinha essa curiosidade para aprender. Eu acho que quando eu fui colocado na situação, eu meio que me vi, cara, fui pronto, fui feito para isso. Falei, agora eu só preciso trazer pessoas para perto de mim que conheçam meu coração e que queiram fazer isso junto comigo. Então eu fui muito abençoado. Eu tive meu cunhado na época, ele não era meu cunhado ainda, que está comigo até hoje, pastor comigo até hoje. Ele me ajudou muito esse tempo todo. Ele era um cara um pouco diferente de mim no sentido de ser mais carismático, de estar mais perto. Então ele conseguia ter essa influência carismática. Eu tinha caras perto de mim que eram caras que não eram tão carismáticos, mas eram caras mais observadores ou tinham ouvidos mais atentos. E eu acredito que
talvez o meu trunfo ali na liderança foi sempre conseguir perceber essas pessoas que estavam perto de mim, descentralizar a minha liderança, entendendo que Deus tinha colocado talentos específicos nessas pessoas perto de mim. Então eu sabia que eu podia contar com esse cara aqui para ouvir, mas eu podia contar com esse cara aqui para trazer para perto aqueles que eram mais dispersos, identificar talentos. Os caras da risada. Abraham Lincoln disse que a maior habilidade de um líder é ele conseguir encontrar, né, competências extraordinárias em pessoas comuns. Né? Então você começa a analisar que a liderança é uma coisa que se faz com o grupo, você vai influenciar aquelas pessoas para um propósito. Então a liderança não é eu mando e vocês obedecem. A liderança é, gente, vamos construir isso junto? Eu tô com a função aqui de assinar o cheque, eu tô com a função aqui de tomar a bordoada, mas todos nós aqui juntos conseguimos construir isso. Então, cara, você faz isso, você cuida daquilo, posso contar com você aqui, ó. Talvez nem todo mundo aqui vai subir para pregar uma mensagem, mas você é o cara que pode dar atenção. Então eu acho que assim, despertou muito em mim, eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor, que é o pastor que me ordenou para o pastoreio depois, em 2015, né? 7 anos pastoreando jovens, aí veio o reconhecimento da igreja, aquela coisa toda. Nós saímos ali de 20 e poucos jovens, a gente chegou a batizar 300 jovens nesse tempo e deixar uma liderança, era praticamente 80% da igreja no final. Até que eu me desliguei de lá e um ano depois eu comecei a Burn. Mas foi ali a minha escola, cara, e eu acredito que a sua pergunta acho que foi essa mesmo, né? Minha primeira oportunidade da liderança. Foi liderando jovens em Poá, que é ainda onde eu moro, né? Minha cidade, eu moro 20 anos em Poá já, apesar de pastorear em Mogi. Foi com os jovens, cara. Eu acredito que a grande oportunidade foi essa e a grande sacada, se eu posso colocar assim, foi trazer pessoas para perto. Foi entender que a influência não era para que elas fizessem o que eu queria, mas para que juntos nós conseguíssemos realizar aquilo que Deus queria. Aquilo que fosse bom para todos nós como comunidade. Legal. Tem uma coisa interessante que vale a pena trazer aqui, que é o fato de muitas pessoas acreditarem que a liderança ela é um dom natural. Né? Outras já acreditam, não, pode ser uma habilidade desenvolvida. O que você enxerga? Ela é um dom natural? Ela pode ser uma habilidade desenvolvida? Como é que você vê essa parte de liderança? Cara, eu acredito que como toda habilidade que alguém tem para desenvolver algo. Tem cara que você vê, você olha pro cara e fala, meu, o cara nasceu para tocar um instrumento. Então o cara pega o instrumento, parece que o trem é a extensão do braço dele ali. O cara parece que já nasceu sabendo. A gente vê isso. O menino domina a bola, pelo jeito que o cara dominar a bola, você fala, não sabe jogar bola. Tá. Certo? Mas mesmo esses caras que nascem com esses talentos, falam, não, o cara é um líder nato. Pequenininho ali, ele já tá ali na turma da EMEI, ele já vai orar ali, o orador da turma é ele. É o primeiro que aprende a ler, é o cara que vai lá e toma a frente. Tem gente que tem esse perfil que a gente acredita que é de assumir uma posição, eu acredito nesse tipo de liderança, né? Assumir uma posição em defesa do grupo ali, né? Não dominar sobre, mas assumir uma posição de proteger, de cuidar, de trabalhar pelo bem do grupo ali. Tem aquele cara que é o que toma a frente, que defende mais fraco, que tem alguém fazendo bullying, ele vai lá e leva... Tem gente que nasceu, é óbvio, a gente não pode negar que é um dom, que Deus capacita pessoas com essa habilidade. Mas eu acredito que pessoas que talvez a gente não enxergue aquilo que talvez seja mais marcante na nossa percepção do que é liderar, elas podem desenvolver habilidades, sim. Porque a liderança ela é composta por N competências, habilidades, conhecimentos, atitudes. Não é só o cara que está na frente, não é isso. Esse é o conceito mais simplista de liderança. Então as pessoas precisam aprender a liderar. Sim, as pessoas aprendem, desenvolvem habilidades. Eu acredito só nesse caminho. O cara que é bom de bola lá, se ele não for lá treinar os músculos dele, fortalecimento de perna, correr, praticar bater falta, vê aí os caras do Japão, por exemplo, batendo pênalti. Pô, a gente achou que os caras iam ganhar, tal, mas eles não treinaram para aquilo. Não treinaram. Hoje são outras coisas, né? Inteligência emocional, N fatores, né? Que não é só bater na bola. Mas a gente vê a Copa do Mundo é um bom exemplo, né? Vê Marrocos. Os caras foram jogar com a Espanha, os caras não sabiam, cara... Aquele Khedira lá, o cara não sabe chutar pro gol. Eles não ganharam mesmo no tempo normal porque não sabia chutar. Mas eles se programaram, eles treinaram para vencer a Espanha. A Espanha não conseguiu. Deu um último chutezinho no gol lá que bateu na trave, que eu orei porque aquela bola não entrar, porque ia ser injusto. Né? Zinabre, sei lá, o nome do cara parece Zinabre, lá o atacante espanhol. Gnabry, né? Esse cara aí. Eu torci pra essa bola não entrar. Mas assim, eles se portaram de uma forma que eles sabiam o que eles precisavam fazer para a coisa acontecer. E eu acredito que liderança tem a ver com isso. Você vai ter uma oportunidade, obviamente, ali, mas você precisa desenvolver aquelas competências. Né? Hoje não se fala mais nem em competências, né? Se fala sobre um potencial. Né? Não é que a pessoa já tem aquela competência, mas ela tem um potencial de absorver novas habilidades. Então, para mim, liderança é isso. Potencial para o cara absorver novas habilidades. Então, a gente precisa estar mudando sempre, né?
A pandemia nos colocou em outra situação que quem não continuou aprendendo e não desenvolveu essas novas habilidades já perdeu a liderança, já ficou lá atrás, enfim. Não é um estado estático. O cara é líder aqui, ele vai liderar a vida inteira. Não. Se ele está numa posição de liderança que ele precisa ficar reciclando para continuar mantendo essas competências, desenvolvendo esse potencial. Então, se você acha que você não tem o dom, você está completamente errado. Se você tem a oportunidade de aprender, de desenvolver um potencial, eu acredito nisso. Acredito que quem tem um dom vai ter um pouco mais de facilidade para desenvolver, treinar. Ótimo comentário. E tudo mais, né? Mas o esforço vence o talento. Sempre. Boa. O esforço vence o talento. Quais são os atributos indispensáveis para um líder? Aprender, como eu disse, confiança, consciência de que liderança é feito para as pessoas e não apenas para ele mesmo. Eu diria que são os 3 principais. Então, vontade de aprender e aplicação para aprender, né? Aí vem vir todas as outras coisas, né? Você pensa em disciplina, você pensa em as concessões que você precisa fazer de um lado aqui, as coisas que você precisa abrir mão do outro lado, enfim. Mas eu diria que aprender, para generalizar. Esse prazer por aprender, para mim, é um dos principais. O segundo é aquilo que vem com a confiança. Então, confiança é a autoconfiança, mas a inspiração de confiança, a credibilidade que você precisa ter, que vem com o saber técnico, né? Se você tem prazer por aprender, você vai ter competência naquilo. Então, isso transmite confiança. Indispensável para um líder. Te diz que a ordem dos fatores não altera ali o produto, né? Mas se você tirar um dos fatores, o resultado final é afetado. Eu diria que se você tirar a confiança, você não tem um líder. Líder precisa ter confiança. Precisa ter a vontade de aprender sempre, a confiança. Eu diria que o terceiro aqui é realmente esse foco nas pessoas. Hoje a gente não fala mais em nenhum tipo de liderança que não esteja atrelada à gestão de pessoas. Você não está liderando métodos, processos, você não está liderando coisas, você não está liderando números. Você está liderando pessoas. Liderança tem a ver com influenciar gente. Então o cara tem que estar a fim de se envolver com gente, tem que ter relacionamento. Diria que são essas 3. Boa. Hoje você não aplica liderança só no trabalho. Você aplica liderança na sua vida, né? Em casa, como pai, porque você é pai, como marido. Como marido a gente não lidera, né? A gente acha que lidera. Né? A gente acredita, elas deixam a gente acreditar. Te aplica a liderança deixando a esposa liderar a gente. Tchau a cabeça, mas ela é o pescoço. Né? Você não vai vir a falar. Inclusive, já aproveitando o gancho, você fala bastante para homens, né? Você se comunica bastante com homens nas suas redes sociais, no meio do conteúdo que você libera. Como que você acha que essa parte de liderança se torna essencial aí na vida de um pai de família, onde ele tem que liderar a esposa, tem que liderar os filhos, tem que liderar os negócios? Como você vê as dificuldades? Você passa por isso, né? Quais foram as maiores dificuldades assim, que você enfrentou nessa liderança pessoal? Assim? Eu creio que a nossa geração é a que mais sofre com essa desconstrução da figura masculina, não é isso? A gente tem muito essas pautas do movimento, que é essa ideia de que os gêneros eles estão disputando o mesmo espaço, né? Que a mulher tem que ser melhor que o homem tem que ser melhor que a mulher, né? Aos Coríntios é legal que Paulo ele fala sobre essa posição do homem de liderança. Se eu não me engano, em 1 Coríntios, no capítulo... É do 9 até o 11 que ele entra no texto, acho que é no 10 que ele fala sobre isso, né? Sobre a mulher ter sido feita por causa do homem, mas depois também o homem nasce da mulher, porque todavia no Senhor nenhum é independente do outro. Ambos dependem, ambos comungam, né? Deus ele faz o homem primeiro e ele coloca sobre os ombros do homem, sexo masculino aqui, não estou falando de humanidade, a responsabilidade da liderança. Depois ele vem e traz a mulher para o homem e diz, ela vai ter a mesma tarefa. Ser uma auxiliadora que corresponde a alguém idôneo, alguém que está à altura para a tarefa, para o homem poder concluir a tarefa. Então eles não estão acima ou abaixo, eles estão lado a lado, desde o início da criação. A questão são funções diferentes. O homem é a própria composição biológica do homem, cérebro, tipo de hormônio, ele foi feito com força física, violência, agressão, esse impulso de proteção. O homem foi feito para isso, ele foi feito para proteger. Por isso que eu digo que liderança é para proteger. Para proteger, para dar um ambiente seguro, ele precisa ter virilidade, ele precisa ter essa agressividade. Né? Acho que eu postei hoje no Burning Man, que é o perfil de homens da igreja, um vídeo de um lutador dizendo que quando você é fraco, você não tem opção de oferecer proteção. Por isso que o homem precisa ser violento, agressivo, mas ao mesmo tempo ter condição de controlar isso, porque ele vai usar essa força dele, a violência, canalizar no momento adequado para proteção. Só que hoje se constrói essa ideia do homem fraco. Né? A mulher que faz tudo ali, o cara, né? É horrível tudo isso. Né? Porque ela desfigura o papel masculino e coloca a mulher numa posição de liderança que ela não foi feita para exercer dessa forma. A mulher ela foi feita para exercer a liderança junto com o homem. E esse é o padrão bíblico. Podem escrever o que quiser, discutir o que quiser, mas
É como as Reels coisas viralizando em 5, 3, 4, 3, 2, 1. É isso. Ponto. Vou concluir. Presta atenção. Então, quando o homem ele exerce esse tipo de força e de liderança, na verdade, a mulher ela se sente segura realmente para poder fazer o que ela precisa fazer. Então, assim, eu sou totalmente a favor de mulheres dirigirem empresas, de mulheres serem diretoras de empresas, de mulheres serem o que elas quiserem efetivamente. Nenhum problema com isso. Só que, quando nós analisamos que o que está acontecendo não é que as mulheres estão fazendo isso para se realizarem, porque elas têm a segurança de um homem que luta pela satisfação dela, pela alegria dela, então ela tem a oportunidade de fazer algo por prazer, para somar forças, para fazer junto. É uma ideia de disputa de valores, né? Eu consigo ser melhor do que você. Eles ficam brigando pelo espaço. E isso é o que não é, isso é o que não é bíblico. O bíblico é o homem promover um espaço para a mulher trabalhar junto com ele. Só que a mulher reconhece a glória que há no marido. A mulher reconhece a glória que há no homem nessa liderança. Para que ele tenha a palavra final no casamento, para que ele tenha a palavra final em relação às finanças da casa, para que ele tenha a palavra final em relação a uma mudança drástica de uma cidade, de uma carreira. Isso é o bíblico. Eu lembro que em Juízes, a gente falou do livro de Juízes, no capítulo 4, se levanta a primeira juíza, Débora. E ela está ali fazendo coisas que até então só homens faziam, né? Porque julgar e profetizar era governar e falar em nome de Deus. Basicamente é isso. E existe um episódio, eu acho que é Barak o nome do camarada, eu não lembro agora todos os nomes, mas o camarada era como se fosse uma espécie de general que estava ali sofrendo sobre a opressão de um outro povo. Agora a cabeça não tá legal, não vou lembrar o nome de todo mundo aqui. Mas acho que era Císera, o comandante do outro exército, que estava oprimindo Israel. E aí ela vem e fala para Barak, Débora fala, cara, Deus está dando uma direção. Você vai descer agora ali com 10 mil pessoas da tribo tal e tal, e você vai enfrentar aquele cara que tinha acho que 900 carros de guerra lá e tal, e Deus vai entregar na sua mão. E aí o cara olha pra Débora e fala, eu até vou, mas só se você for comigo. Fala assim, eu vou se você for comigo, se você não for, eu não vou. Ele olha pra mulher e fala isso. E ela fala, beleza, mas como você não tá assumindo o papel que é seu, como você não tá assumindo a responsabilidade que é sua de homem, de lá, de proteger, de tomar essa liderança, de fazer isso, a glória também não vai ser sua, porque Deus vai entregar a Císera na mão de uma mulher. Olha só que interessante, porque isso é espiritual, ele tá dizendo, como você que é homem não assume o seu papel, como você que é homem não assume a sua responsabilidade bíblica, as mulheres estão fazendo o que você não está fazendo. Homens fracos geram mulheres fortes. Exatamente. E deveria ser ao contrário. Deveria ser homens fortes que empoderam mulheres fortes para fazer o que eles devem fazer juntos. E é o que acontece, né? Que é uma mulher que crava uma estaca na cabeça do cara. E aí você vai para Juízes 5, a galera diz que Débora mulher de Lapidote, né? Alguns historiadores dizem que aquele mulher de Lapidote, não é que Lapidote era um homem mesmo. Provavelmente Lapidote, que a palavra tem a ver com tochas, é como se Débora fosse a mulher que incendeia a galera, que Débora fosse a mulher que lidera, né? Porque quando os caras iam pra batalha, eles carregavam tochas. E aí eles cantam sobre Débora, parece que é ela que tá cantando, mas algumas versões vão dizer que era o que eles cantavam sobre Débora. Eles cantavam assim, levantou-se uma mãe para Israel. Então, ou seja, homens fracos é aqueles caras que ainda são filhinhos da mamãe, que tem que ficar debaixo da saia dos outros. É esses caras que têm a sua idade, a minha idade, tá lá jogando videogame, a mulher tá fazendo um curso, tá se diplomando, tá crescendo na empresa, o cara tá 20 anos na mesma função na carreira dele. Não quer crescer, não quer assumir responsabilidade, não quer dar a cara a tapa. Homens fracos. Então, quando nós falamos sobre a liderança dos homens, na verdade, nós estamos mostrando, ó, Deus fez você para governar, cara. Deus fez você para dar base para sua mulher, para chegar no ponto de falar, ô bem, se você quiser ficar em casa, eu assumo o B.O., sabe? A educação dos filhos, a responsabilidade da casa, tudo está sobre o ombro dos homens e a mulher veio para auxiliar. A mulher tem que trabalhar porque ela quer, por prazer. É ruim, parece que você é machista quando você fala isso. Mas, cara, a mulher hoje ela precisa trabalhar e manter as finanças domésticas porque todo esse contexto foi criado porque a mulher hoje ganha, assim, está ocupando boas posições já de liderança. Se você pega estatísticas, né, de quantas mulheres proporcionalmente migraram para funções de diretoria, frente de organização, e você vai perceber que isso foi um lapso deixado pelos homens. Antes os homens lutavam pelas mulheres. O feminismo conta a história tudo errado, mas se você for ver, por exemplo, quem lutou para as mulheres votarem, você vê que tem a mulher lá que disse que foi ela que conseguiu, mas vai ver quem era o marido dela. Você vai ver que é o cara que se posicionou para que ela pudesse ter voz e lutar por isso. Era um homem empoderado que valorizou a mulher e falou, não, os seus direitos são meu problema. Eu vou lutar para você ter esse direito. Homens que têm consciência de quem são, eles não vão lutar para diminuir as mulheres, eles vão lutar para colocá-las, como Pedro diz, né, como um vaso mais frágil, né, com lugar de honra, para que elas sejam privilegiadas. Então, a gente precisa de homem bruto, de homem que luta pela sua família, de homem que sai cedo mesmo e fala, meu, a gente está nessa condição hoje, você está trabalhando, está ganhando melhor do que eu, mas eu não vou ficar acomodado não, eu vou estudar, eu vou progredir na carreira. A hora que você quiser ter um refresco aqui, a hora que você precisar reduzir um pouco o ritmo, eu vou estar apto para isso. Então, eu
eu tenho sido bem contundente em relação àquilo que eu acredito que é o padrão bíblico de masculinidade. Do cara que chama para si a responsabilidade mesmo e da guarida, da proteção para a família, para os filhos. Na sua casa, como é que é? A minha casa é a Dani que manda, tô brincando. Eu tô só dando discurso. Aqui em casa é totalmente diferente. Né? Em casa em casa não tem nada a ver. Não, cara, eu acho que a gente conseguiu construir isso muito bem juntos. Porque eu sou casado, cara, glória a Deus pela vida da minha mulher. Porque a minha mulher desenvolveu muito disso em mim. Por isso que é legal, que ninguém é independente em Jesus. Porque eu era um cara, pelo meu temperamento, né, sanguíneo, um cara muito assim, daqueles caras que começava e já desanimava e não terminava e tal. E a minha mulher é extremamente colérica e disciplinada. Então você vê que, por exemplo, ela sempre teve que trabalhar muito cedo, filho do meio, aquela coisa toda. Meu sogro não tinha uma condição financeira muito boa. Então ela comprou carro primeiro que os pais dela, com 16, 17 anos, ia trabalhar no shopping, trenzão, trabalhou em hospital a vida inteira. Pra você ter ideia, agora ela enfiou na cabeça questão de academia, cara, tem umas 5 semanas que ela tá indo 6 vezes por semana. Olha. Ela tá chovendo, canivete, ela tá, acabou a luz, ela tá ainda não. Ela se determina a fazer uma coisa, ela faz. E Deus usou muito a vida dela para tirar o melhor de mim. Então, quando eu não tava indo muito bem ali e tal, ela tirava meu sossego, mas me cutucava, me incomodava mesmo. Isso é muito bom, porque esse é o papel também. Olha como constrói junto. Então, ela começou a me cutucar para tirar o melhor. Eu digo hoje que a gente pastoreia uma igreja que é referência na cidade, muito em virtude das ideias dela, de me cutucar, falando, não, cara, você é bom, você consegue sim, não, vamos fazer. Não, esse lugar é pequeno, vai para um lugar maior. Não, isso não é pra gente. Sabe aquela coisa de te pilhar, de tirar o melhor de você, de tirar o seu sossego. Você fala, meu, eu vou ter que fazer alguma coisa que senão essa mulher não vai me dar paz. Tem cara que surta. Mas eu comecei a perceber que Deus realmente colocou a esposa como a auxiliadora perfeita, para extrair o melhor da minha masculinidade. Olha como não é uma disputa. É a mulher que cutuca, que provoca, que reclama. O cara fala, essa mulher reclama. Não, ela tá tirando o melhor de você, cara. Tá te dando a oportunidade de ser um líder melhor. Lembra que eu falei quando eu era adolescente, eu chegava nos meus líderes e falava, cara, e se a gente for por esse caminho aqui, ó, vamos fazer assim, isso aqui não é bom. Quer dizer, eu de certa forma estava ajudando eles a serem líderes melhores. Então eu acredito que, assim, em casa a gente tem conseguido construir isso. A Dani me ajuda a ser um líder melhor dentro de casa. Ela fala, não, a gente pode fazer isso aqui, vamos fazer assim, cara, não tá legal, essa escola pros nossos filhos não tá boa, a gente vai ter que dar um jeito de melhorar o recurso para colocar numa escola melhor, porque essa escola não tá boa. Então a mulher tem esse papel de liderar junto, de ser trazida para a mesa. Ela não é, como eu disse desde o começo, não é uma vassala que tem que me obedecer. Não é isso, Deus não fez para isso. Deus fez pra gente construir as coisas juntos. Então em casa a gente constrói as coisas juntos. Então eu levo muito em consideração a visão que ela tem sobre as coisas, a maneira como Deus usa a vida dela para me direcionar, para me guiar, e ela lidera junto comigo. Em casa é assim, ela lidera junto comigo. É bem essa coisa, o homem é a cabeça, eu gosto dessa terminologia, a mulher é o pescoço, porque ela tem aquela sensibilidade de falar, cara, olha para lá. E aí você olha para lá e fala, putz, é isso que eu preciso fazer. Se você tiver o pescoção duro ali, não vou ficar ouvindo minha esposa. Você não enxerga coisas que talvez estavam do outro lado e não para onde você estava olhando. Então, eu acho que a gente constrói uma boa liderança junto, sim. E aí agora ela lidera junto com você todos os trabalhos. Vocês começaram juntos lá com a juventude, né? Sim. Que foi a primeira experiência com liderança. E aí agora vocês têm uma igreja que é de vocês, onde vocês pastoreiam. Como que está sendo essa experiência de liderança dessa igreja? 2016, Deus deu uma direção pra gente voltar pra minha terra natal, para resumir bem a ópera, e começar a Burn. Foi numa oração, numa mesa. Eu tinha me desligado da igreja que eu disse onde eu havia servido. Tinha vindo aqui para São Paulo numa batista tradicional me esconder. Houve uma conversa ali para talvez eu assumir um pastoreio aqui. E na hora que eu estava tentado aceitar isso, o Espírito Santo disse para mim, não é isso que eu tenho para você. E aí, orando à tarde em casa, ele me trouxe tudo que a Burn é hoje, ele me trouxe num papel. Um planejamento estratégico, nome, como lidar com criança, finanças, missões. Eu anotei tudo e eu tinha uma igreja no papel, numa tarde de oração. Uma semana depois a gente estava fazendo culto em casa com umas 10 pessoas. 2 semanas depois a gente estava no primeiro galpão nosso. O primeiro ano foi um ano um pouco mais difícil, mas no final do primeiro ano a gente tinha ali 100 e poucas pessoas, alugou o galpão do lado, dobramos no primeiro ano, fomos para 300 pessoas, começou a pandemia com 300 pessoas no terceiro ano da igreja, fechou a igreja. Durante a pandemia Deus deu muita estratégia para a gente, quando terminou a pandemia a gente tinha ido de 300 para 700 pessoas, foi a época que a gente mais cresceu, com a igreja fechada, fazendo culto online, sempre usou muitas redes sociais, a liderança ali na internet, enfim. E aí no final do ano passado a gente foi para esse prédio novo onde a gente está. Primeiro culto já tinha 800 pessoas, agora 10 meses a gente está mais ou menos com 1.500 membros em 10 meses. A igreja cresceu muito nesses 6 anos, a igreja Burn em Mogi das Cruzes, uma igreja bastante relevante mesmo. Então a Dani, desde o começo, ela acreditou em tudo isso, ela faz parte do processo. Quando foi, por exemplo, para alugar o segundo prédio, eu queria fazer 2 cultos por causa do caixa. Eu falei, vamos aproveitar o espaço que a gente tem, a gente faz 2 cultos. Ela falou, mas isso aqui é uma portinha,
Se a gente fizer 2 cultos aqui, assim, as pessoas não vão levar a sério que é uma coisa que realmente está crescendo a proporção que a gente tá. A gente vai precisar alugar o segundo galpão. Eu falei, cara, mas não tem dinheiro para isso. Só que aí ela dava essa alfinetada e já tirou o meu sossego. Olha como eu digo que é sério. Fui orar. Eu falei, Deus, olhava pro caixa e falei, Deus, para fazer isso aqui a finança tem que dobrar mês que vem. Se dobrar mês que vem eu alugo. Aí Deus vem e tal, dobrou. Falei, agora já era, paguei língua, fiz a proposta, aluguei. Falei, agora eu preciso do dobro para conseguir construir. No outro mês dobrou, em 2 meses dobrou. E a gente mudou. Agora que foi para esse lugar, a gente paga 3,5 vezes mais aluguel do que a gente saiu para pagar, cara. Mas foi a mesma coisa. Ela falou, não, a gente precisa de um lugar diferente. Se a gente ficar tentando, que a gente tinha um terreno comprado. Se a gente ficar apertado aqui para construir, a gente não vai conseguir viver o que Deus tem. A gente vai ficar apertado aqui, não tá oferecendo conforto para as pessoas. A gente precisa dar espaço de fé. E o homem faz conta, olha, fala cara na casca. E ligo para pastores amigos que eu converso, que eu tenho, que me ajudam a tomar decisão também, oro e tal. Alugamos. Aí a mesma coisa. Agora a gente tá indo... Eu tô com um contrato no celular que dia 10 agora a gente vai inaugurar a segunda igreja Burn. A gente vai começar uma igreja com 300 pessoas já na cidade de Poá. Então, ela sempre participou do processo comigo, né? Tudo, liderando mulheres, o trabalho com mulheres na igreja é muito top. O Shock Burn aí, SHOCK Burn. Shock Burn é um trabalho com mulheres que ela tá à frente, todo dia ali faz PGDs online, né? Grupos de discipulado, 7 horas da manhã, às vezes de quinta-feira, tá conversando com as mulheres, promove realmente coisas incríveis ali. Então, cara, é junto. Sempre junto. O que hoje você acredita que dentro de tudo aquilo que vocês já viveram e de tudo aquilo que vocês já passaram, foi algo que você pode compartilhar com a gente que foi muito, muito profundo assim, na sua trajetória de liderança? Uma experiência que você teve chocante assim, de liderança, que talvez você até pensou em desistir, que talvez você... achou que não ia conseguir e de repente você percebeu aí que as coisas deram certo. São experiências constantes, né? Elas nunca acabam, né? Como eu disse, é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, que são com as traições, né? As pessoas que estão caminhando com a gente ali. Você acredita que ele está com você porque realmente ele acredita em você, que ele é seu amigo. Você abre o coração, abre a casa para as pessoas e no final das contas as pessoas estão ali mais por oportunismo, né? Porque as pessoas se aproximam também pensando que pode ter alguma projeção. Infelizmente, dentro da igreja tem muito isso ainda de cargo. Né? Satanás, na verdade, diz que Satanás ele aumentou o seu comércio. Né? A iniquidade de Satanás, na verdade, foi negociar o serviço dele no céu. Porque o reino de Deus é um reino de trabalho. Jesus fala, ele chamou a gente para trabalhar. Nós somos trabalhadores na seara dele. Só que Satanás ele não tem um reino de trabalho. O reino de Satanás é um reino de serviço. Então ele começa a colocar preço no serviço. Ele começa a dimensionar a capacidade que ele tem pelo serviço que ele executa. Então as pessoas muitas vezes elas se aproximam, elas acreditam que é o mérito do serviço que colocam elas numa posição. Se esquece que é um reino de filhos, que a gente está trabalhando como herdeiro numa coisa que é do pai. Então muita gente na igreja ainda fica ali procurando por cargo, por fama, por espaço, né? Tem essa coisa ruim ainda, infelizmente, dentro da instituição. Então tem muita gente que se aproxima da gente, Douglas, e que está vendo isso. O cara tá vendo o palco, o cara tá vendo ali o cargo, o cara tá vendo se você vai separar ele, vai falar que ele é pastor agora, ou se você vai dar uma liderança para ele. Ele não se aproxima pelo trabalho de irmãos ali na obra de Deus, ele se aproxima pela projeção que o serviço traz, pelo mérito. Então, e a gente não consegue nem sempre decifrar isso. Então, quando as pessoas têm esse coração, e aí ele tá ali ralando, ele fala, não, eu tô ralando, eu vou ser promovido. Mas, de repente, Deus dá uma direção numa pessoa que não era ele. E a outra pessoa assume uma posição, então gera aquele tipo de ciúme. Aí o cara fala mal, semeia discórdia, sai da igreja. Essas dores ao longo da liderança são coisas que a gente precisa sempre estar lidando com elas e vencendo e não permitindo ter um coração amargurado. Porque senão alguém te fere aqui e ali você tá dando burdoada nos outros, aí você não abre mais o coração para um relacionamento. Eu acredito que a soma desses processos ao longo de uma liderança, eu pastorei tem quase 15 anos agora. Então isso vai de alguma forma calejando muita gente que vai se fechando, vai se isolando, vai abrindo mão de ter relacionamento. Então o cara começa, eu só vou até aqui, eu não vou mais me envolver, não vou abrir mais meu coração para não correr o risco de ser ferido. Só que automaticamente, da mesma forma que você se bloqueia para não ser ferido, você se bloqueia também para viver novas experiências. Uhum. Então eu acredito que essas experiências de gente que você acreditava que te amava, que estava com você, e de repente o cara vira as costas, sai falando mal de você e falando mal daquilo que o cara até de repente ajudou a construir, trabalhou e viu que não era aquilo. Então isso dá umas pancadas na gente que tendem a nos desanimar.
Mas eu sempre, todas as vezes que eu experimentei esse tipo de situação, eu sempre lembrei que a liderança não era minha. A autoridade é delegada. Essa pessoa ela não está aqui, não é pessoal, não é contra o neto. É contra a função que o neto executa aqui. Essa autoridade não é minha, essa autoridade é de Deus. Então, quando alguém se volta contra essa posição, porque liderança é uma função, né? Não é um cargo, não é uma função. Quando alguém se volta contra essa função, eu não sou essa função. Eu sou um filho, eu sou alguém amado, minha identidade está em Deus. Então, quando ele se volta contra a função de autoridade, ele se voltou contra Deus. Então, deixa ele se entender com quem é o dono dessa função. Eu vou ficar focado em quem eu sou. Eu não sou o pastoreio que eu executo na Burn. Eu não sou o líder do louvor. Eu sou o neto, sou um filho de Deus amado, eu tenho a minha identidade nele, eu sou um herdeiro desse reino aqui, fazendo essa função ou não. Então, eu acho que isso foi, e é ainda, o que tem me sarado todos os dias, porque a minha identidade está em Jesus, não está no que eu faço. Então, se amanhã Jesus não quiser mais que eu pastoreie a Burn, cara, treina alguém aqui, eu quero que você vá para outro lugar do mundo para começar uma outra coisa, entregue isso aí para alguém, você já treinou uma liderança. Eu sempre treinei liderança para que se eu precisar sair, a coisa aconteça. Desde o começo eu falo, eu não sou pastor da Burn. Deus me chamou para pastorear o rebanho dele. Pode ser aqui, não é porque eu fundei a igreja que eu sou dono dela, né? Sou dono de igreja. Então eu sempre criei essa mentalidade. Falei, se Deus não me quiser aqui amanhã, quiser alguém melhor do que eu para esse momento, cara, minha identidade não tá aqui. Eu saio daqui e começo outra coisa. Se ele falar, não pastorei mais igreja local. Você vai pastorear agora na faculdade, que é o meu caso. Agora eu tô lá lecionando, vamos colocar graduação em teologia. Tipo o Abraham Kuyper, por exemplo, é um cara que saiu da igreja para viver o contexto educacional e político depois, dos reformadores. Não quero mais você ministrando em igreja. Se Deus me pedir amanhã para isso, cara, vai empreender de novo, continuar suas empresas, vai mudar de país, vai seguir a sua vida aqui, cara, minha identidade está nele. Então eu vou pastorear colaboradores na empresa, eu vou pastorear alunos na sala de aula. Então acho que isso, Douglas, guarda o coração da gente. Eu diria que isso eu gostaria que os líderes pudessem ter esse coração, de tomarem as burdoadas que são em razão da sua função e não levar isso pro lado pessoal. Fala, cara, não, o cara se revoltou contra a minha função, ele não me conhece meu coração mesmo ali, o neto que é pai, que é o cara que tá torcendo pelo Hexa do Brasil, que tá revoltado com os quadros políticos no Brasil agora, as minhas histórias, né? Ele não sabe... aquela coisa no mundão que a galera fala, o cara vê o roxo no meu olho, aqui os tombos que eu levo, mas não vê as pingas que eu tomo, né? Assim que dizem. O cara não sabe o todo da história. O cara tá, né? O cara tá brigando com uma parte minha que não sou eu. Então eu diria que assim, isso vem muito do inimigo porque fere, né? Fere, né? Quem tá perto de você te trair. A traição, eu acho que é a pior dor que tem, a dor da traição. A expectativa, né? A gente cria expectativa nas pessoas, né? Então eu trabalho muito isso dentro de consultório, eu trabalho muito isso em gabinete, atendendo pessoas. As pessoas criam muita expectativa. E quando você coloca expectativa em alguém, você certamente vai se frustrar. Porque a gente imprime no outro aquilo que nós faríamos. A gente imprime no outro um comportamento que nós teríamos. E quando a pessoa tem um comportamento diferente, vem a frustração. Então eu acho que assim, a ideia espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. Porque assim você evita qualquer tipo de frustração. E a gente que é líder, a gente sabe que é um desafio lidar com isso. Imagina Jesus. Imagine Jesus. Tomando beijo do cara que estava traindo ele. Sério, mas ele não deixou mudar nada nele. Não. Ele dá lá, as pessoas falam, pô, Jesus é o verdadeiro traíra, porque ele chama o cara de amigo, não. Aquilo não influenciou quem Jesus é. Exato. Falou, pra mim, você é um amigo. Exato. Se eu não sou pra você, cara, assim, isso é um problema seu, foi uma decisão sua. Eu sempre fui seu amigo, isso não muda meu caráter. Então, acho que Jesus me guardou nisso, viu, cara? Porque é difícil. Essas semanas mesmo, a gente ouve uma coisa, a gente pega uma coisa, se fala, cara, não acredito, mano. Esse cara falando de mim pelas costas aqui, cara, na mesa, o cara que você fez muito por ele. Mas aí você volta e lembra, você fala, cara, não, isso aqui tá na mão do Senhor aqui, isso aqui não é comigo, isso aqui é com a minha função pastoral, isso aqui é com a minha liderança na igreja. Isso eu não vou levar pro meu coração. Eu acredito que sim, cara, uma das coisas que tem me blindado. Eu não sou, obviamente, eu também sou decepcionante. Acho que isso é legal, porque a gente fala que não tem expectativa no outro, não tem frustração. Mas eu frustro um monte de gente também, eu sou muito decepcionante. Hoje eu tô decepcionando alguém aqui, amanhã eu tô decepcionando alguém ali. A gente é frustrante também, né? Então, eu acho que até quando a gente... Isso prova relações, né? Isso, então acho que até quando a gente... provam relações. Quando a gente pensa assim também, a gente se torna um pouco mais humilde. Fala, cara, eu já decepcionei muita gente também. E a gente vai decepcionar. Vou decepcionar muito. E eu fico em paz. E vamos ser decepcionados. E eu fico em paz com isso como líder também. Eu tento ser transparente demais com a galera. Então, quando eu sou confrontado, eu estava com o líder no telefone, ele falou, pastor, mas eu acho que você agiu muito errado naquela reunião.
E eu acho que isso gerou muita mágoa na gente. O cara me ligou pra falar isso. Tem cara que não gosta, né? Mas, cara, peraí, se o cara teve a coragem de enfrentar essa situação, de me ligar e falar, cara, você me decepcionou, você agiu errado, eu não gostei da sua decisão. Eu acho que isso que você fez foi que gerou todo esse problema. O cara me ligou e falou isso. Cara, eu tenho que ser grato a um cara desse, meu. O cara tá me ajudando. Ele não te desrespeitou, ele te confrontou. Sim, cara, ele não te afrontou. Cara, ele falou, não, pastor, eu tô aqui e tal. Eu falei, cara, só que eu já tinha assumido esse erro. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu errei naquele momento. Eu tinha convicção, eu disse pra vocês naquele momento que eu tava tomando a decisão errada. E aí entra a vulnerabilidade que você falou. Eu tenho certeza, reconhecer os erros. Eu tenho certeza que eu tava errado, cara. Mas assim, eu acredito que eu não conseguiria fazer uma coisa melhor naquele momento. Eu tô convicto que eu errei, eu não estou dizendo que eu acho que eu estava certo, eu sei que eu estava errado. Mas aquele errado naquele momento, é difícil até falar isso também. Eu falei, aquele errado era o melhor que eu tinha pra oferecer no momento. Sim, você fez o melhor que você podia com aquilo que você sabia. E eu avisei pra eles, eu falei, gente, o certo talvez seria eu ouvir vocês. Foi uma reunião que eu tive que falar, eu falei, gente, eu não quero ouvir ninguém. Vai ser assim, essa reunião tá acabada, vocês geraram uma situação, foi um desgaste, uma situação que teve, eu disse, vai ser assim, eu não tô afim de ouvir vocês. Se vocês tiverem feito para ser perdoado, já considero perdoado, eu tô pondo uma pedra, eu não quero mais discutir esse assunto. Isso gerou uma situação que tinha gente que queria falar. Ser ouvida, né? Mas eu falei, gente, desculpa, eu não quero ouvir vocês. Eu sei que vai ser errado isso agora, mas eu não tô disposto a continuar essa conversa mais. Para mim a conversa acabou aqui, a gente vai seguir assim agora. E assim, eu não fiquei com nada pessoal. Eu não guardei mágoa de ninguém e tal. Eu resolvi porque eu tenho muita essa cara. Não, falei, tá falado. Só que teve muita gente que ficou com uma mágoa. E aí os caras começam a pipocar aqui, pô, tô magoado ali, aí isso gera, né, uma situação e agora eu tenho que voltar lá atrás para resolver isso, pôr todo mundo na mesa. Fala aí, o que você quer falar para mim agora? E eu vi, cara, então o cara me ligou para falar isso, ele falou, a gente precisa sentar e resolver, a gente precisa pôr isso na mesa de novo, o pastor ficou uma ferida, cara, que honra, não? Alguém falar, cara, eu acho que isso foi errado, isso gerou um problema, você tem que resolver essa situação. O cara não tá me ajudando a liderar, cara? Então, quando eu tenho essa transparência, a gente consegue compartilhar frustrações, né, em respeito, eu creio que isso é bom. Então, talvez tenham sido as experiências, são e serão as experiências mais difíceis, quando você lida com uma traição, com esse tipo de situação de alguém que vira as costas para você e você tinha uma outra expectativa, mas também são as maiores oportunidades que a gente tem de amadurecimento e cura, e de lembrar que a gente também falha pra caramba e frustra, e liderar também é isso. E esse trabalho hoje que você tá trazendo também agora para fora do contexto ministerial, né, de igreja, você está trazendo esse trabalho agora teológico, né, de conhecimento para dentro das escolas. Como é que é ser uma coisa é a gente ser líder dentro da igreja. E isso é uma coisa muito interessante, né, porque dificilmente a gente é confrontado e a gente tem tantos desafios dentro da igreja quanto a gente tem lá fora. Eu digo isso porque eu sou pastor e sou líder de uma igreja, mas eu também tenho uma empresa de lançamentos onde eu faço a gestão de um time. E onde é que foi o meu maior desafio como líder? Conseguir levar a turma a entender que, olha, vocês são liderados pelo pastor, mas agora a gente tem a empresa e vocês são liderados pelo empresário. E virou a lambança, cara, porque eles não conseguiam discernir uma coisa da outra. Tipo, você agora é o pastor ou agora você é o empresário, o gestor? E aí começou a gente ter vários conflitos dentro disso que precisou de tempo para que isso pudesse se ajustar. Como que você passa por isso? Passou? Você lida com isso? Como é que é pra vocês? Tô rindo aqui porque assim, eu falhei nessa experiência a primeira vez, viu? Porque a gente agora no começo do ano, a gente tentou profissionalizar. A gente profissionalizou algumas áreas da igreja. Mas eu contratei membros para fazerem algumas coisas. Alguns que eram até voluntários viraram profissionais. Cara, não é fácil. Esse duplo relacionamento não é fácil. Porque a gente com a cabeça de gestor, a gente consegue separar, né? Agora eu sou o pastor. Então agora a gente tá tratando coisas espirituais, o voluntariado da igreja, mas às vezes aquele mesmo cara tá nessa função, agora ele é um funcionário, né? De certa forma. E aí, cara, agora eu sou o chefe, eu tô te cobrando, você tem prazo, você tem... Pô, o pastor tá pegando meu pé, sabe? Não consigo. E aí envolve amizade, envolve igreja, envolve tudo. Na verdade, a gente começou a perceber que, assim, 70% ali da equipe, a gente preferiu continuar só como pastor e voluntário, cara. A galera não tá mais no trabalho. Não deu certo. Eu mantive... Só que tem gente que aprendeu a relacionar essa situação madura e deu muito certo também. Só que eu cheguei de ficar 3 meses fora, eu coloquei um outro rapaz pra fazer essa gestão, eu falei, gente, eu vou ficar só como pastor.
Se eu ficar como pastor, como líder profissional de vocês aqui, a coisa não foi difícil. Então eu entendo você porque realmente não é fácil. E aí eu fui conversar com pastores mais antigos. Na verdade, quando eu contratei a galera, eu falei isso com ele. Eu falei, eu conversei com caras experientes, porque eu visitei uma igreja no Rio de Janeiro, e tinha 100 e poucos funcionários numa igreja grande no Rio de Janeiro. E o cara me recebeu, mostrou tudo e tal. Eu falei, cara, mas e aí, como que é aqui como pastor? Ele falou, não, o pastor não contrata nenhum membro aqui. Eu sou lá da Assembleia de Deus tal lá. Ele não contrata membro porque a galera confunde. E aí eu fui conversar com outro cara, um outro pastor de uma igreja grande no Rio também. Ele falou, cara, só deu certo na igreja quando eu comecei a contratar quem não era membro. Porque a galera confunde. Desde o cara que limpa o banheiro lá, tipo assim, não contrato diarista na minha casa que seja membro da igreja. Porque a galera confunde. Então, assim, é um problema mesmo de... É muito louco, porque o cara é o pastor, né? Aí, beleza, pessoal, agora a gente vai cuidar dos interesses da empresa. Olha, e aí, como é que tá os nossos números? E as vendas? E quantos clientes nós temos? Nossa, o pastor pensa em cliente, em ganhar dinheiro? Que é isso? Mas como que uma empresa se mantém, gente, né? Então, assim... É uma situação muito delicada pra gente. Eu não passei muito bem nessa fase, não. Eu digo assim, porque assim, eu tenho outro trabalho, a faculdade. Então, fala mais sobre a faculdade. A faculdade, ela não tem nada a ver com a igreja, né? A faculdade, na verdade, eu digo que foi um mimo de Deus. Quando eu tinha 25 anos, na área comercial há muito tempo, eu dizia pra minha esposa, quando eu tiver 40 anos, eu quero dar aula na faculdade. Acho que eu quero migrar da área da representação comercial e mergulhar no mundo acadêmico, vou me especializar, vou estudar, tal. Só que a igreja veio e engoliu todo esse propósito e tal, e não deu pra eu continuar nisso. Aí 3 anos antes, quando eu tinha 37, foi um membro pra igreja que era mestre na faculdade, eu comentei isso com o cara, pô, mano, meu sonho é dar aula na faculdade. Não, vou tentar te ajudar e tal, mas não rolou também, porque a igreja crescendo, aquela coisa toda. Ano de 2021, meio da pandemia, o reitor da faculdade passava na frente do nosso prédio antigo da igreja e ele dizia que via a igreja ali como meio que um referencial se as coisas estavam melhorando ou não, de acordo com o número de carro e gente na frente, porque tava aquela flexibiliza, não flexibiliza e tal. E aí esse cara foi dar aula nessa faculdade, esse cara que era membro da igreja. E aí eu, conversando um dia com o reitor, ele falou que igreja é? Ele falou, sou da Burn e tal. O cara falou, pô, a Burn é essa igreja assim e tal. Começaram a conversar, falaram de um projeto que a gente tinha, que a gente tava com um projeto na pandemia de reforço pedagógico para criança. Porque eles estavam fora da escola, a gente estava dando aula para eles não perderem a alfabetização e tal. E ele comentou com o reitor e falou, pô, quero conhecer seu pastor. Fui lá. Resumindo bem a história. Conversa vai, conversa vem. Ele falou, pô, quero ajudar no seu projeto. Aí, na mesma conversa, falou, não, vou liberar a bolsa pra galera da Burn. Tem muito jovem lá, fez a melhor parceria que a faculdade tinha. Aí falou, meu, o que você estudou? Que ele falou, você fala diferente. Aí expliquei minha formação. Ele falou, cara, você não quer colocar uma pós-graduação na faculdade aqui nessa área sua, não? Porque ele falou, eu vejo que tem muita igreja que é mal administrada, a igreja às vezes não cresce, e ele não é cristão, né? Então ela acaba não prestando um bom serviço para a comunidade porque você não tem líder habilitado. Você não quer colocar uma pós-graduação aqui focada para treinar os líderes de igreja? Eu acho que podia ser uma coisa boa. Numa conversa, cara, quando ele falou aquilo, ele falou, vamos fazer isso ano que vem e tal. Daí Deus falou comigo, falou, ano que vem você tem 40 anos. Cara, eu comecei a chorar na frente do cara. Uma oração que eu tinha feito 15 anos atrás que eu nem lembrava. Deus atendendo. Falou, eu falei, 40 anos eu queria dar aula na faculdade. Foi no ano que eu fiz 40 anos que eu implantei uma pós-graduação dentro da faculdade assim, e a coisa aconteceu mesmo. Estamos formando a primeira turma agora, né, em Planejamento Estratégico e Gestão Eclesiástica, que foi a minha tese, né, na pós-graduação. O nome era esse. Eu usei as ferramentas que eu tenho da formação. Eu sou teólogo publicitário de formação, né, bacharel em comunicação, e me especializei em gestão estratégica de pessoas. Então eu usei um pouco da teologia, um pouco da área da mercadologia, do marketing, da área da publicidade, e as ferramentas que a gente recebe em gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão de tráfego de informação, planejamento de carreira, e criei uma pós para treinar líderes cristãos para gerirem os seus negócios, né? Usando um pouco daquilo que a gente aprende na palavra, mas com as ferramentas que a gente tem em cada uma dessas áreas. E criei uma pós-graduação, botou a resolução no MEC, aprovou, tal, montamos uma turma. Então eu tenho um monte de pastor lá, mas eu tenho um monte de líder cristão que não lidera na igreja, mas que é empreendedor, que é empresário e tal, e que está aprendendo essas ferramentas mixadas, né, de padrões bíblicos de liderança com esses padrões do mercado para se tornarem melhores líderes cristãos. E agora a gente vai colocar a graduação em teologia no ano de 2023. Mas foi um presente que Deus me deu por causa de um projeto que a gente tinha. A faculdade abriu portas, eu já tinha, né, eu ainda estou na condição de mestrando agora ano que vem, né, mas eu já sou especialista, né, pós-graduado, e tô trabalhando, cara. Trabalhando, deu certo, foi algo assim muito legal mesmo, diferente. Eu criei o negócio, então lógico, a gente pega a referência, né, de outros cursos que existem tanto para planejamento estratégico, para gestão de pessoas, até administração eclesiástica, que algumas faculdades batistas têm e criam uma linha ali, mas a gente criou um curso novo e, cara,
Muito legal. Só que na faculdade é outra liderança. Porque aí na faculdade, realmente, esse ambiente que não tem nada a ver com igreja, é aluno, o cara te questiona, mas é pelo conhecimento mesmo. Minha turma é... Parabéns aí, um abraço pra minha turma. Minha turma é mega aplicada, a galera vai assim com interesse em aprender, serão ótimos gestores, serão pós-graduados aí de excelência aí, primeira turma top. É isso aí, ó. E quem sabe agora a gente tem uma nova geração um pouco diferente, que saiba separar as coisas aí. Cara, que saiba separar. É um desafio, né? Porque é aquela coisa de, não, isso aqui é santo, isso aqui é profano. Não, não, a gente não pode falar de dinheiro e não pode falar de Bíblia, porque uma coisa... É um desafio que eu acho que isso tem mudado, né? Com o tempo, as pessoas elas têm adquirido essa maturidade, esse conhecimento. E eu acredito que conteúdos assim como o seu fazem toda a diferença na vida dessas pessoas. A igreja é um organismo, mas é uma organização. Então. A igreja é o corpo de Cristo, mas ela tem um endereço, um CNPJ, tem contabilidade, paga aluguel. Então não adianta você... Aliás, dinheiro é espiritual, como a gente no começo, né? Ordem, organização, planejamento é espiritual, né? O pastor Lucas acho que fala, a Bíblia, Deus é tão assim organizado com as coisas. Tem um livro na Bíblia que chama Números, né? Deus gosta de número, de cuidado ali o negócio. Você vê, os judeus eram assim, né? Tinha não sei quantas bacias de bronze, não sei quantos objetos de prata. As coisas são organizadas, cara. É assim. Tem que ter transparência na administração financeira. Muita igreja falha por isso. Falha por isso. Que você não sabe para onde está indo, de onde está vindo, de onde está entrando. Não tem um relatório. Se você chama... Hoje, se você pedir para mim ali um relatório financeiro da igreja, a gente tem atualizado, cara, todos os meses, o que entrou, o que saiu, tá planilhado, já tá na nuvem, já tá lá no governo, já o que a gente faz, e isso nos deu condição de crescer muito como instituição. Então, cara, tem que ter um planejamento. Assim, acho que sou esquisito achar que não precisa ter, né? Você tem que ter um cadastro da membresia, saber qual a idade das pessoas que estão na sua igreja, quantas crianças têm autismo na sua igreja. A gente começou um trabalho agora para combater a obesidade na igreja. Que legal. Que é uma bandeira que você não tem muito na igreja, porque agora tem um romantismo da obesidade, né? Não, tem que se aceitar de que é. Se aceitar nada, é a pior comorbidade que teve na pandemia. Foi o que mais matou gente, foi porque é obeso, porque não tem uma saúde adequada. Então a gente começou um trabalho lá agora com a academia de kickbox, que o sonho do cara, plano do cara é emagrecer todo mundo. E uma nutricionista esportiva que a gente tem na igreja, a gente está começando um trabalho gratuito, de 90 dias aí, tem gente que vai perder 40, 50 quilos, gente que tá obesa mesmo, a gente tá defendendo isso como uma bandeira agora, e assim, tem gente que acha, nossa, mas tipo assim, o que tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver, cara, tô melhorando a sociedade, eu tô transformando uma vida, tô dando saúde pro cara ser um cara mais disposto, isso vai mudar o casamento do cara, vai mudar o desempenho profissional dele, talvez mude quantos anos ele vai viver, e com a qualidade que ele vai viver, então assim, tudo tem a ver com a gente, dinheiro é nosso, vida, fitness é um assunto nosso, autismo é um assunto nosso. Então, eu acredito sim que a gente está levantando uma geração que está entendendo o que é o corandeu, né? Que está entendendo que tudo é para a glória de Deus, que não existe essa coisa de, entendam, né, o que eu vou dizer, de profano e santo, né? Porque nós somos santos, né? Então todo ambiente no qual a gente está envolvido é um ambiente santificado para a glória de Deus. Tudo é feito para a glória dele. Agora a gente está chegando na reta final, mas eu quero fazer uma pergunta que é bem importante que veio aqui para mim. Qual a importância do papel de liderança da igreja na sociedade? Meu Deus, todo o papel de liderança de liderança da sociedade deve partir da igreja. A igreja deve formar os líderes para a sociedade, porque a gente está debaixo da liderança do Espírito, né, cara? A gente tem o propósito de mudar o mundo, né? Então, quando a igreja só que ela não pode viver na bolha isolada, né? Então, se a gente está na bolha religiosa ali, a gente citou aqui a gente está falando sobre Corandel, a gente citou Abraham Kuyper aqui, que foi o cara justamente que entendeu isso. Não do domínio da igreja sobre a sociedade, né? Das nossas pautas dominando a sociedade, que isso já é um outro problema, né? Porque a gente não vai ter essa ideia de que a gente vai ter uma sociedade toda cristã, né? Tem até as posições escatológicas, óbvio que não é assunto aqui, mas uma das posições acredita que o milênio é que vai tendo uma progressividade da evangelização e que vai chegar num momento que antes de Jesus voltar, você vai ter um mundo perfeito, um mundo evangelizado, um mundo cristão. Parece que esse pensamento, de certa forma, meio que tomou a ideia de que não, a gente vai dominar o mundo, né? A gente vai dominar a educação, a gente vai dominar a ciência, a gente vai dominar... Não, a gente precisa estar ali. A gente precisa mostrar que a liderança do Espírito sobre nós nos torna cidadãos melhores para o mundo. Nos torna uma referência de influência na educação que pensa que realmente aquele menino vai crescer na escola e ele vai ter condição de viver debaixo de um padrão de justiça social. Que ele vai ter melhores oportunidades, que ele vai ser um cara inteligente no mercado de trabalho, que ele vai ser um bom diretor de empresa, um líder
no governo. A igreja ela tem esse papel de mostrar que o padrão de Deus para o mundo é um padrão de paz, é um padrão de bênção, é um padrão de respeito social, é um padrão onde cabem os diferentes, onde eles são amados, onde eles têm um padrão de justiça, onde o oprimido é atendido, onde a viúva não é esquecida. A igreja é que sabe disso. A igreja que tem a visão divina e espiritual de que todas as vidas importam, não só dos cristãos, né? Todas as vidas realmente são valiosas aos olhos de Deus e que se a gente se comportar dessa forma, como cristão, se a gente realmente demonstrar que a gente tem um interesse no outro, no bem-estar do outro, no padrão bíblico de família, é um padrão bíblico que permite que a próxima geração seja cuidada, tem um padrão de uma família estruturada e que aquilo vai trazer saúde para aquele adolescente, saúde intelectual, saúde emocional, porque quando o pai fica dentro de casa, a menina cresce de um jeito diferente, a ciência prova isso. Então, quando a igreja exerce essa liderança mostrando que Jeremias fala sobre os caminhos antigos, né? Em aramaico isso é o Olam, né? Que é o padrão de Deus. Quando a igreja entende o que é o padrão de Deus para a família, para a sociedade, de amor ao próximo, de respeito, de cuidado com aqueles que são marginalizados, quando a igreja exerce esse tipo de liderança, a liderança da igreja na sociedade, a gente automaticamente tem uma sociedade mais justa, uma sociedade mais amável, uma sociedade que olha para aqueles que não estão sendo olhados pelo governo, que é a igreja que tem que olhar. Coisa simples, ó. A gente falou aqui ó, de oferecer reforço pedagógico para as crianças durante a pandemia. Cara, tinha professor, assim, minha mãe é professora, família de professores, minha esposa é da área de letras, eu sou professor, mas tinha professor que estava achando o máximo estar em casa recebendo, porque ele ia estar em casa o máximo recebendo, e ele estava militando para não voltar para a sala de aula, não é porque ele estava preocupado com a saúde, coisa nenhuma, é que ele está ganhando mesmo, cara, só que a criança estava lá, abandonada pelo Estado, que não encontrou uma forma de cuidar dessa criança que estava em casa e que não estava conseguindo com 6, 7 anos fazer aula online e ser alfabetizada. Aí eu posso ficar lá falando, o Estado é culpado ou não, eu como igreja eu posso falar, cara, quem que a gente tem de pedagogo aqui, que ao contrário desses que estão só querendo ficar em casa e não estão querendo ter responsabilidade com a vida daquela criança, está disposto a dar a cara a tapa. Juntou lá 30 pedagogos na igreja, vamos dar aula de reforço pedagógico então? Vamos dar aula de matemática e de português para essas crianças? Vamos ser igreja agora aqui? Vamos olhar para aqueles que estão marginalizados e fazer alguma coisa por eles? Traz para a igreja resolve o que o Estado não resolve. Cara, qual que é o problema hoje? É divórcio? O que a igreja pode fazer? O que está acontecendo? Divórcio, o que é? O maior índice de divórcio é por problema financeiro. Ainda é. Acho que 9 de 10. Cara, é assim, o negócio era altíssimo. Eu não sei a estatística hoje, mas já chegou a ser. É isso aí mesmo. 90% dinheiro. Cara, então peraí, em vez de ficar falando que não, casou não separa, que Deus uniu não separa o homem. Cara, por que eles estão separando? Porque eles não estão aprendendo a administrar finanças. Vamos entrar então nas escolas e vamos começar a dar um curso de administração financeira para o adolescente antes dele casar? Quando o cara casar, o cara vai ser um cara organizado financeiramente. Então ele não vai ter problema financeiro, a possibilidade dele ter um casamento saudável é maior, ainda que ele não seja cristão. Eu vou proteger um casamento saudável que vai dar base para uma criança crescer num lar saudável. A igreja lidera porque ela tem dentro dela o âmago de amar o próximo. Você não ama o próximo porque ele é cristão. Você não ama o próximo porque ele confessa a mesma religião. Eu vou amar esse cara e vou cuidar dele porque ele é hétero. Eu vou amar esse cara e vou cuidar dele porque ele é judeu. Não é isso. A parábola do bom samaritano lá é quem é o próximo, é o que demonstrou misericórdia. O cara não falou, foi lá evangelizar, ele falou, não, vem pra minha igreja, eu vou te dar uma cesta básica. Vem pro culto, eu vou dar roupa pra você. Não, o cara foi lá e amou, meu. Tirou o dinheiro do bolso dele, a montaria dele, pagou hospedagem, curou o cara que caiu na mão de salteador e fez o que ele tinha que fazer. Dali pra frente é outros 500. Primeiro eu te dou a comida, primeiro eu te agasalho. Mas o cara é do Islã. Beleza, depois se ele viu em mim alguma coisa aqui de Jesus, eu tenho certeza que esse tipo de liderança vai influenciar o coração dele. Falou, o cara me amou. O cara olhou pro meu filho que estava com problema de alfabetização, e a gente tem pai depois que vai pra igreja, não é assim? Você fala, o cara tem uma sala na igreja para autista. O cara falou, nunca consegui numa igreja, um ambiente barulhento, cheio de luz, escuro, né? Cara, não dá. Então agora não, ali tem um lugar que é uma sala própria ali pro meu filho aprender das riquezas de Deus. Não, cara, olha, essa igreja me ama. Cara, a igreja tá preocupada com a minha tia que tá com 140 quilos e não consegue sair da cama. Tem um nutricionista indo lá ajudando ela a emagrecer para poder levantar, para ir para uma academia, para ela conseguir lavar a roupa dela em paz. É isso, eu acredito nesse tipo de liderança da igreja, cara, que o evangelho é o poder de Deus que transforma todo aquele que crê. Mas o evangelho ele é entregue pelo comportamento, pelo relacionamento, pela forma como nós vivemos. Os caras têm que olhar para a igreja para concluir essa resposta. Como diz em Atos 2 lá, a partir do verso 42. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. E Deus acrescentava os que tinham que ser salvos.
a evangelização por exemplificação, porque os caras olhavam para a comunidade de fé e falavam, e os caras estavam perdendo bens, os caras estavam sendo espoliados, os caras estavam vendendo poste em Roma, mas os de fora olhavam e falavam, quero fazer parte disso aí. Por que o cara quer fazer parte disso aí? Porque era um tipo de comunidade muito saudável. Era um tipo de comunidade que abria mão de coisa pelo outro. Era um tipo de comunidade que compartilhava o que tinha. Os caras falaram, isso é o tipo de sociedade que eu quero viver. Que sociedade? A sociedade cristã. Não na imposição da nossa religião, mas na cultura que nós temos que vale a pena. Esse é o tipo de liderança, de influência. O cara fala, eu quero fazer parte desse trem aí. Muito bom. Qual é a mensagem que o Neto gostaria de deixar para o mundo hoje, para todas as pessoas que estão assistindo, se a sua mensagem não tivesse de limites para chegar agora em cada pessoa que nos assiste no mundo inteiro, nesses mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, qual a mensagem que o Neto gostaria de deixar? Olhando para ele. Vou olhar para a câmera lá. Olha, boa pergunta, né? A melhor pergunta do dia aqui. Eu diria para você que talvez tenha se frustrado, né, com o peso da religião, com a forma como você ouviu falar de Jesus ou sobre a liderança dele hoje, talvez não acredite mais que realmente isso possa ser como nós estamos conversando aqui, que você tentasse mais uma vez, que você tentasse ouvir Jesus agora da maneira correta, que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de João, lesse a história de Jesus, olhasse para o amor de Deus através de Jesus e você pudesse experimentar ter a sua vida transformada através de um relacionamento com Ele. Então, se eu pudesse dizer algo para você agora, eu diria para você, se pode ser essa expressão, para você dar mais uma chance para você mesmo, através do amor de Jesus, para você ter a sua vida transformada. E eu garanto para você, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, a maneira como você acorda de manhã, a maneira como você lida com a sua saúde, com os seus recursos, com os seus sonhos, vai ser completamente transformado. Eu acredito que se você realmente se relacionar com Jesus, a sua vida vai ser uma vida completamente diferente. Eu diria isso. Muito bom! Esse foi o nosso amigo Neto Sanoli. Tamo aí. Que eu descobri que é um bem bolado. O Neto Sanoli, um prazer imenso ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Acrescentou muito a todos nós aqui do Espiritualmente Podcast. Todos nós crescemos em liderança a partir de agora. E eu quero que você divulgue aí pro pessoal, suas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra, como que eles chegam até você para saber mais sobre aquilo que você faz, seu trabalho, sobre quem é o Neto, para eles se aprofundarem no conhecimento de você. Legal. Bom, Instagram aí, @NetoSanoli. Quem não segue aí pode seguir o @NetoSanoli. Aí, geralmente é a rede social que eu mais tenho usado. Então, por meio do Neto Sanoli lá, você vai ver um pouquinho do que a gente faz na Igreja Burn, na Universidade Piaget, no nosso dia a dia. Agora a gente está com essa Semana da Liderança. Então, tem o link aí também para você ter acesso aos cursos que a gente está dando nessa área. Já fica meu convite para você se aprofundar nesse tema aí. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. E o Neto, ele teve aí ao longo da trajetória dele, muitos livros que fizeram parte da sua trajetória, que você leu, que levaram você a enriquecer o seu conteúdo, a sua base de conhecimento. E lá na nossa comunidade, espiritualmente, você vai ter acesso a um vídeo do Neto dando dicas de livros e materiais que auxiliaram ele nesse processo de conhecimento para ele se tornar que ele se tornou aí esse grande instrumento nas mãos de Deus e compartilhar com você para melhorar a sua liderança, para melhorar aí o seu conhecimento e você crescer tanto espiritualmente como em liderança, como profissionalmente, na família, em todas as áreas da sua vida. Então, se você ainda não faz parte da comunidade, a comunidade é gratuita. Então você não paga nada para entrar nessa comunidade e lá você tem acesso a todos os nossos convidados que já passaram por aqui, os materiais que eles indicam, dicas, perguntas, respostas. Inclusive, se você quiser deixar perguntas pro Neto, você pode deixar. A gente pede para ele responder, ele responde para você as perguntas. E nós vamos ter muitas outras coisas bacanas acontecendo. E a gente está crescendo lá e a gente precisa da sua participação. A gente quer que você participe, a gente quer estar mais perto de você, te conhecer mais e ter você aí junto com a gente, mais perto dos especialistas, dos convidados. E nós também estarmos mais perto de você e você nos ajudar a construir algo melhor para todos aqui do Espiritualmente Podcast. Então, você tem acesso ao link aqui na descrição. Basta você clicar no link da descrição e você acessa gratuitamente aí a comunidade Espiritualmente, você vem fazer parte com a gente, tá bom? Lembra de que se você ainda não se inscreveu, vem aqui embaixo, aperta o botãozinho inscrever-se, aciona o sininho
para que você seja notificado para todo episódio novo que a gente for lançar aqui. E também você pode deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas, marca os amigos, pessoas que você conhece, que é de igreja, fora de igreja, que quer aprender mais sobre liderança, que quer crescer espiritualmente, intelectualmente e ter acesso a todo esse conteúdo que foi compartilhado aqui. Compartilha com o máximo de pessoas possível. E a gente se vê no próximo episódio do Espiritualmente Podcast. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, um beijo no coração. Tchau, até o próximo.